Rapadura Cast, o podcast do portal Cinema com Rapadura. É o ciclo sem fim. Seja bem-vindo, séries Rapadura em todo o Brasil. Está começando mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho e no programa de hoje vamos falar sobre os remakes desnecessários, ruins, os piores remakes já feitos. Estamos aqui com o Thiago Siqueira. Rapaz, às vezes quando eu vejo um remake dá uma sensação de déjà vu, aí a minha cabeça é completa. Isso é fenomenal. Não, é déjà vu, né? Isso é fenomenal. É muito bom aquele filme déjà vu lá do Denzel Washington. Rogério Montanari. O Chuck ficou tão revoltado com o remake dele que ele até pulou. Você viu que ele pulou sozinho. Verdade. Joel, bota ele pulando sozinho, de tanta revolta que ele tem com o remake dele. Caraca, é mesmo, ele deu uma se mexeu ali. Remakes vão falar de mim. Fernanda Schmoltz. Eu já paguei uma viagem pra Disney com dinheiro que eu ganhei levando hate falando mal de remake. Que isso! Olha só, hein? Vamos falar. Olha, Caraca, o bicho não é possível, mano. o bicho não quer Ele ficar não aqui. quer. Rogério, cuidado, hein? Cale a boca e dirija antes que eu quebre todos os seus dentes! Vamos falar aqui sobre remakes. Esse assunto que sempre volta aqui no Rapadura Cast. A gente já comentou uma vez passada aí sobre remakes americanos desnecessários, a edição número 669. Voltamos aqui pra esse assunto. Exato. E porque tem muito remake saindo, não para de sair remakes. A gente vai falar aqui os remakes ruins, tá? Esses aqui são os não eram pra existir. Esses remakes não deveriam existir. Chegou aos cinemas aí Como Treinar Seu Dragão, que é um filme muito bom, mas é porque ele é igual à animação. E aí muita gente fala assim, gente, se é igual, não precisava ter. Pois é. Inclusive é um dos assuntos que a gente pode discutir aqui, né, nesse podcast. A gente vai falar também sobre muitos filmes que parecem remakes, mas eles são reboots, ou são soft reboots, ou soft remakes. Ou essa é uma grande discussão aqui Meu pra Deus. gente ter. Exatamente. O que é o quê? No fim é tudo a mesma bosta. É uma coisa que já existia antes e querem fazer de novo, né? Pra mim, o significado do remake é exatamente isso. Vamos falar sobre remakes agora aqui no Rapadura Cast. Eu sou o William Monteiro, de São Paulo, capital, e bem-vindos ao mundo espetacular do cinema. Rapadura Cast. Temos aqui muitos assuntos pra gente falar. O que é um remake? Começando logo aí. É você refazer, né? Remake é refazer. Literalmente já tá no termo. Mas né, o tema é em inglês, né? Mas muitas vezes, essa é uma discussão que pode ser interessante. Muitas vezes o cineasta, né, ou quem tá refazendo a obra de alguma forma, ele fala, não, eu não estou refazendo o filme, eu estou refazendo a obra original, né, Siqueira? Tô adaptando Estou diferente. adaptando diferente, Já não sei o tendo quê. o filme anterior como uma base visual pra você querer adaptar também. Esse é o papo, Exato. né? E também colocando muitas vezes elementos, homenagens, entre aspas. Sabe quem que fez isso? Homenagens Sabe quem que fez isso? Ficou uma obra diferente e igualmente boa. O David Fincher com O Homem que Não Amava as Mulheres. Ah, o Millennium. O filme sueco, que já é a adaptação do livro, é sensacional. O americano, ele é bom. Ele não é tão bom quanto o sueco, porque ele é muito didático e tudo, mas ele é bom também. E aí ele fala assim, não, isso aqui é a adaptação do livro. Aí você vê que tem os takes iguais ao do sueco, claro. assim, sabe? As coisas acontecem. Mas juras, Bom. vamos ser justos aqui. Alguns filmes que a gente ama são remakes. Scarface, por exemplo, é um Scarface. remake. Sim. A gente tem o Scarface original, lá da época de ouro dos gangsters, mas a gente tem a versão do Brian De Palma, que foi feita com o Al Pacino. É uma história parecida, mas que muda a ambientação, muda a cultura que está sendo retratada, muda muita coisa. Mas é um remake. Ben-Hur, por exemplo, eu sei que é o exemplo clássico quando a gente vai falar de remakes, mas a versão de Ben-Hur que a gente adora foi a terceira tentativa de levar Ben-Hur pro A gente cinema. pode falar tanto do bom quanto do ruim, né? Porque a gente vai falar em breve, a gente fala do ruim. Pois é. O Duna, por exemplo, filme anterior, e aí tem um remake. Aí você fala assim, Pois não, é, a é gente uma tem a nova versão- adaptação. A gente tem a versão do David Lynch e a gente tem as duas versões, né?
porque foi dividido em 2 partes, lá dividido pelo Denis Villeneuve. Mas no caso, a gente teve a versão do Lynch que colocou algumas coisas que não estavam no livro, fez algumas mudanças. Aliás, os dois fizeram mudanças em relação ao livro, porque são 2 cineastas que têm uma pegada muito autoral, adaptando a mesma história, só que eles têm ideias, têm construtos diferentes. Eu acho que as pessoas não vieram aqui ouvir a gente falar bem de remakes, tá? Porque, Isso. afinal, a gente meio que também já fez isso lá naquele podcast que a gente falou dos remakes Fizemos. americanos e tal. O que é importante a gente... Qual é a base pra esse assunto de hoje, né? O que nos chamou? É o Como Treinar Seu Dragão, tá aqui o Banguelinha, inclusive tá aqui. Chegou aos cinemas, né? A versão live Chegou action. aos cinemas, exatamente, que é um filme que, no momento em que a gente tá falando aqui, que a gente tá um gravando, fenômeno. é um sucesso. Número 1 do mundo. E eu não jamais imaginaria que não o ocorresse. Por quê? Porque é um remake totalmente chupado do original. Tanto que o diretor é o mesmo, parte do elenco é o mesmo. É um filme que se baseia em uma animação feita de CGI, né? Feita de computação gráfica. E é um filme que, por ter dragões, por ter pessoas voando o tempo todo, é feito de computação gráfica. Então, você adapta a computação gráfica com computação gráfica. Perfeito. Entende? É o The Last of Us Parte 2 Remake. Sabe qual é? Remastered. Remake, Cara, o remaster. Rogério tá tão revoltado com o sucesso desse filme. E aí... Não tô... Tu tá revoltado, Rogério. Tu tá eu não tô revoltado. revoltado. Não, assim, a minha revolta, sabe o que é? É que é o seguinte, esse filme dando certo, e deu, né? Tá dando, aparentemente. Ele abre uma caixa de Pandora. Caraca, mas a Disney já abriu isso. Com Alice no País das Maravilhas, foi aberta essa caixa de Pandora dos últimos 15 anos aí disso, né? A Disney, o que ela tem feito, pelo menos, é adaptar uma obra 2D, né? Uma obra de animação 2D, sim, que é muito diferente do CGI, e tá transformando isso em live actions com alguma coisa ali de CGI pra completar. Às vezes, por exemplo, no Dama e o Vagabundo, por exemplo, eles fizeram os cachorros lá de computação gráfica e tal, não sei o quê. Então, é uma adaptação que pelo menos muda muito o visual. E outra coisa, dificilmente, eu não me lembro de nenhum deles, que tá trazendo o mesmo diretor. É uma obra diferente. Eu tenho uma opinião meio polêmica sobre isso, tá? Por favor. Eu fui, pra me preparar aqui pra esse podcast, eu fui revisitar um vídeo que eu fiz em 2018, que foi quando eu tava começando a saturar esses remakes. E eu me lembrei de um caso específico muito interessante, assim, da gente analisar. Interessante não é interessante porque, coitado do roteirista, mas assim, é importante a gente analisar. Eu consigo perceber por que a mesma equipe do desenho quis fazer isso aqui. Primeiro, porque o remake já seria inevitável. Quando a Universal e a DreamWorks decidiram fazer, eles vão com a galera original ou sem. O que acontece? Na época que anunciaram o Aladdin, em 2018 começaram a sair os teasers do Aladdin. O primeiro teaser de Aladdin, ele tinha só aquele som da caverna falando pro Aladdin, o diamante, né, o Diamond in the Rough, não sei o que. Tudo que tinha ali de texto naquele filme era exatamente o texto do desenho. E aí o Terry Russell, que é um dos roteiristas, falou o seguinte na época. Então, o que acontece? Esses desenhos, eles não estavam protegidos pelo sindicato de roteiristas. Então, eles poderiam usar, porque ninguém imaginava que iam rolar remakes naquela época. Então, o que acontece é o seguinte, a Disney contratava, as pessoas escreviam, e no fim das contas, a obra, mesmo o direito da obra, era só da Disney. Por isso eles podem pegar esse material todo, eles podem pegar um Rei Leão e botar tudo que a luz toca é o nosso reino. Uhum. E a pessoa que escreveu aquilo ali não ganha um centavo. Entende? Você consegue refazer o negócio, você consegue refazer a parte animada, inclusive, tem muitos desses remakes que eles refazem. O Como Treinar Seu Dragão é um exemplo perfeito disso. A galera fez montagem do cena a cena, dele colocando a mãozinha igual, na bandelinha pela primeira vez. Então, assim, todos os artistas que criaram aquilo ali não ganham um centavo. Eu não sei como é que era no caso da DreamWorks em 2010. Eu sei que nos anos 90 na Disney, pelo menos, era assim. E aí, o que o Terry Russell falou foi que usaram o material dele, não mandaram nenhum tipo de bonificação, royalty, nada pra ele.
Foi tipo assim, vamos fingir que você não existe. E nessa época foi até mais abuso, porque eu lembro que eles abriram uma Disneyland em Xangai com uma área imensa de Piratas do Caribe, que também foi escrito pelo Terry Rossio. E ele disse assim, a gente não ganhou nem... A gente não tinha direito sobre nada, mas a gente tinha alguma certa bonificação com a Disney. Ele tinha um passe vitalício pros parques. Na época que eles abriram a Disney de Xangai, eles cancelaram o passe vitalício. É que nem sabe quando você assina o serviço de streaming e eles falam pra você, olha, você que assinou aqui no primeiro dia, você vai ter um valor especial vitalício. Vitalício até daqui 2 meses, quando eles vão inventar alguma cláusula bullshit até eles mudarem pra você o nome. se ferrar. Até eles mudarem o nome, isso aconteceu comigo, tá? Isso aconteceu comigo. Aí, convenientemente, esse streaming que mudou o nome, fingiu que o cartão que tava lá na conta não aceitou. Aí eu perdi meu valor. Aí você perde. Caramba, gente, que chato, né? Enfim, aí é isso. Eu imagino que aqui no caso do Como Treinar Seu Dragão, eu tava até olhando aqui, ó. Nos roteiristas a gente tem o Dee DeBlois, que foi um dos criadores aí da adaptação, a Cressida Cowell, que é a autora do livro original, e um tal de William Davis. Eu não me lembro se ele tava no primeiro. Eu sei que no primeiro tinha o Chris Sanders também. Então, eles refazendo o roteiro, a direção e tudo mais, eles pelo menos garantem que o dinheiro que eles deveriam ganhar vá para eles e não para outra pessoa que tá só pegando o que já foi feito e transpondo para uma mídia nova. De uma certa forma, eu acho que esse é um jeito de você dar um cheat no sistema, sabe? Você dá um cheat code no sistema. Pelo menos eles ganham dinheiro pelo trabalho deles. O problema pra mim, sabe qual é? É um problema criativo. Porque assim, se a gente já tá com uma carga de obras, de remakes, assim, que já falta a criatividade, né? Não tem mais criatividade, vamos refazer tudo que a gente já fez antes. Se isso a gente já tá num nível claudicante, digamos assim, preocupante, Sim. Imagina então quando você fizer os filmes exatamente do jeito que eles já eram. Tipo, onde que fica... Por exemplo, eu não tenho vontade... Eu sei que o filme é bom. Eu sei porque o original é bom. A gente gravou um Sala VIP, aliás, ouçam Sala VIP, que a gente fez sobre o Como Treinar Seu Dragão. Patreon.com/RapaduraCast. Exatamente. Acesse aí, falamos sobre o primeiro Como Treinar Seu Dragão, animação sensacional. Fizemos original. Sim, a gente fez quase uma homenagem pro filme, porque Sim. a gente só tem coisas boas pra falar dele. Elogios, só elogios e tal. Então é óbvio que se o filme é igualzinho, com o mesmo diretor, é claro que esse filme é bom. Né? É óbvio, mas eu não tenho vontade de assistir, porque eu assisti o original agora pra poder, inclusive, fazer o podcast. Eu acho que é um ponto importante antes da gente, inclusive, começar a citar os filmes, os exemplos ruins, porque o Como Treinar Seu Dragão, ele não se enquadra porque ele é um filme bom, então não tem como ele se enquadrar nessa nossa pauta que a gente tá falando aqui. Mas ele precisava de um remake? Ruins. Essa é a discussão que a gente pode ter de precisar ou não. Mas eu acho que a gente tem que falar sobre como tá funcionando a indústria nos últimos anos. E aí a gente fala assim, peraí, vamos analisar remakes na história do cinema? A história do cinema ela é toda baseada em remakes, toda. Desde o começo do cinema mudo, até quando começou o cinema falado, os filmes que eram mudos se tornaram, que eram os originais, vários deles se transformaram em filmes falados, você entende assim, beleza, uma mudança do mudo pro falado. Mas uma mudança de um live action pra uma animação ou de uma animação pra live action é uma mudança considerável, se você pensar. Muda a no linguagem caso do Como Treinar Seu Dragão também. Muda a linguagem. Tudo, né? Remake em si, ele tem sua função, que é o quê? Principalmente pegando nos últimos tempos. A gente sabe que as novas gerações não assistem filmes antigos. Eles não gostam. Quem gosta de filme antigo é nós. Nós aqui. A gente gosta de ver filme velho. A gente gosta de revisitar. A gente gosta de catálogo. A galera mais nova, 15 anos pra baixo ali, de 20 anos pra baixo, a galera não gosta de ficar revisitando os filmes antigos. Quando um filme como Rei Leão chegou aos cinemas, que é uma bosta, aquele Rei Leão live action, né? Chegou aos cinemas. Live action. Live action, porque ali só mudou a técnica de animação. Até isso eles estão mudando a nomenclatura, porque era um filme live action e agora é tipo um animado, é um filme animado. Filme animado por computação gráfica, hiperrealista. O que era que tinha nos cinemas? Tinha muitas crianças, mas muitos pais e muitas pessoas que cresceram, que o primeiro filme no cinema foi o Rei Leão e você tava revisitando o sentimento de assistir o Rei Leão nos cinemas, aquela coisa toda, aquela parada. E é uma coisa que o remake também faz.
Porque pensa aí, cara, 15 anos do primeiro Como Treinar Seu Dragão. Caraca, 15 anos pra todo mundo é um tempo bem considerável, tá? É 2010, sabe? E aí o remake acaba tendo essa função, sabe? Se você pensar que 15 anos é muita diferença pra um jovem. Imagina o jovem que... Uma pessoa de 12, 13 anos que assistiu Como Treinar Seu Dragão nos cinemas. Animação. Criança. E aí fala assim, cara, 15 anos depois, a pessoa já aí com seus 27, 28 anos, vai poder assistir Como Treinar Seu Dragão agora em live action nos cinemas. Meio que é uma certa nostalgia pra essa geração. E é uma forma de você apresentar para as novas gerações, pra galera que tem hoje, novamente, 12, 10, 8, 7 anos, um novo filme. Porque é como se nem existisse Como Treinar Seu Dragão, porque a galera não assiste filme antigo. Até o remake do Rei Leão, se você parar pra pensar, por mais que sejam técnicas de animação, são técnicas de animação diferentes. Muda a linguagem. No caso de Como Treinar o Seu Dragão, eu assisti o filme. Ele utiliza takes muito parecidos. Ele utiliza Diálogos. Os diálogos são basicamente idênticos. Enquadramentos são basicamente idênticos. A questão do precisa vai para o ponto mercadológico. Se essa franquia que a gente tem não suporta nesse momento um quarto longa, a gente quer manter essa franquia viva. Qual é a forma que a gente faz isso? A gente faz um remake utilizando atores live actions. Porque se fizer um remake utilizando técnicas de animação, vai ficar basicamente... Bom, fica idêntico. Com live action tem a desculpa que a gente está utilizando atores reais, a gente está usando locação, a gente está usando cenários reais. Existe essa desculpa. Porém, no entanto, contudo, a pergunta que o Rogério fez foi: é necessário? Do ponto de vista artístico, não. Do ponto de vista comercial, para manter a franquia viva e relevante, Tem muita gente que não assiste animação. Muita gente. Muita gente. Que infantiliza a animação. Ainda mais, ok, Como Treinar Seu Dragão é uma animação infantil, né? Mas o live action é como se ele desse um peso que ele vai além do que é da animação, entendeu? É como se ele falasse assim, não é só pra criança, entendeu? Ele tem uma coisa mais adulta aqui. De Rogério, que tem o nickname aqui de inimigo da não gostar de animação. Né? Quem nunca aqui, nós três aqui, indo ao cinema, quem nunca passou por uma situação de dizer assim, nossa, é desenho animado? Quando eu assisti Suzume, por exemplo, um puta de um filme do Makoto Shinkai, eu tive que ouvir de uma senhorinha dizendo, é desenho, não vou ver. Então, não, beleza. Uma das coisas, por exemplo, que eu acho que suporta o remake é muitas vezes você trazer a história pro público atual que tá acostumado com uma nova dinâmica dos filmes, certo? Sim, porque hoje em dia, quando você vai assistir uma animação de mais hoje em rapidinho, dia, né? é o Aranhaverso, é aquela loucura que pra mim, quase que eu tive uma síncope dentro do cinema. E isso não é só o Família Mitchell, é outra, que é uma animação maravilhosa. Eu acho o Aranhaverso maravilhoso também, tá? É que eu acho que ele é tão que ele me cansa. Mas o Família Mitchell também tem isso. Até os da TV, você pega, por exemplo, o Hora da Aventura, você pega o Steve Universo e tal. E ele cara, eles têm uma linguagem mais rápida e... Eles têm um traço um pouco diferenciado que a gente não tá acostumado com um traço... A gente que diga esse bando de velho, esses três velhos aqui. A gente não tá acostumado com Eu tava assistindo Rick e Morty, Sicas. Tava assistindo Rick e Morty. O Rick e Morty também. E eu falei assim, meu Deus, eu tenho que voltar pra entender o que aconteceu, não, dá dor de porque cabeça. é tudo muito rápido, né? Vai acontecer tudo. E, sim, quando você refaz o Como Treinar Seu Dragão, eu imagino o seguinte, cara, beleza, é um filme de 15 anos atrás, é muito tempo? Eu não acho que é muito tempo pra fazer um remake, tá? Caraca. 15 anos. Tu gostaria de voltar, Rogério, 15 anos atrás, Rogério com 30 anos, na flor da idade. Então, sim, mas eu acho que 15 anos, eu acho que é pouco, porque daqui a pouco não, a Disney já vai fazer com a Moana. Se você perguntar pra qualquer pessoa de 40 a mais, se você queria voltar 15 anos no tempo, todo mundo vai falar. Não, queria. Ok, mas eu acho que pra evolução da computação gráfica e da animação em computação gráfica, ele não envelheceu tão mal, por exemplo, quanto o Shrek, o Toy Story. Os filmes ali do final dos anos 90, começo dos anos 2000, eles envelheceram muito mais. Muito mais. E esse do filme que os de 2010 pra cá, né? Exato. 2010 pra cá. Qual seria, então, a desculpa pra você fazer esse remake, além da parte financeira, né? Porque a parte financeira tá bom, isso é óbvio, né? Isso é mais do que óbvio. Você colocar Mas coisas qual seria? novas. É você atualizar o ritmo do filme, você fazer o filme ficar mais com a cara
do que as pessoas querem ver hoje. Porém, isso não foi feito. Mas Por quê? apesar da duração ser maior, né? A duração do live action é maior Mas do é que maior da- porque a linguagem de live action é um pouco diferente da linguagem de animação. Isso. Você Mas tem, não só isso também, é porque é muito mais barato você fazer um live action do que você fazer uma animação também. Hoje em dia não sei. Vão ter uma duração menor e porque você colocou a animação nesse estigma muito de ser para público infantil. A criança não vai ficar 2h30 sentada vendo um filme. Ela ficar 90 minutos já é um suplício, sabe? É. Muitas vezes. O próprio Lilo e Stitch, que ficou mais agitadinho do que o original, ficou mais... Apesar da... A gente já fez até um podcast falando sobre o que a gente gostou mais e menos. Assistam, inclusive, ficou um Mas podcast ele tem- muito legal. Ele tem um ritmo mais acelerado do que a animação lá de trás, certo? Isso. E aí, você tá realmente fazendo um filme pro público de hoje. E aí, meu sobrinho lá de 2, acho que vai fazer 3 anos agora, foi a primeira vez que ele foi no cinema, minha irmã levou ele no cinema, porque ele assistiu o Stitch em casa e disse que ele ficou vidrado. E aí ela falou, acho que eu vou levar ele no cinema pra ver o que acontece. E ele ficou sentado e não falou uma palavra. Olha. Caraca, isso daí o filme ele tem que conseguir prender mesmo. Exato, Esse é um mérito, então é um quer mérito dizer, do filme, é né? um É filme... um mérito mesmo. É um filme que é já feito, e ele é aquele molequinho de 2 anos que pega a tela e começa, né? Ai, já gente, faz que naturalmente. desespero, cara, que E desespero. ele aperta, escolhe os clipes que ele quer assistir, clipe de música, ele gosta e tal. Então, assim, você vê que é uma adaptação, sim, para as novas gerações do Lilo e Stitch, por exemplo. Entende? Tem algumas mudanças, por exemplo, que são até que foram muito reclamadas e tal, que é uma atualização... Foram debatidas aqui. Exato, que é uma atualização de coisa, de assuntos contemporâneos, né? De emancipação fusão de e tudo mais. personagens, você Exato. mudar certos personagens. Agora, tudo. como tem nessa outra, não tem nada disso. Se você tá fazendo remake, quanto você vai mudar? Porque a gente tem um exemplo muito negativo, que é o do Psicose. Psicose, filme clássico do Alfred Hitchcock, Um filme perfeito, convenhamos, né? que foi refeito Frame a frame. enquadramentos. A única coisa que mudou foi a questão da cor, basicamente, e você troca os atores. Pelo Gus Van Sant, que também é um bom diretor. A questão aqui é, no caso de Psicose, na hora que você refaz frame a frame com atores contemporâneos, utilizando uma linguagem, vamos dizer assim, uma gramática que não é contemporânea, pro ator às vezes fica esquisito. E é só você pegar alguns atores que são ótimos. O Vince Vaughn, por exemplo, é um cara um ator que eu acho maravilhoso Ele é bom. em Hate. Sim, em ele é Hate. bom. Adoro em Hate. Porém, no entanto, contudo, quando chega pra refazer o filme, vamos colocar aqui com aquela estética, com aquela linguagem que eles não estão acostumados, ficou esquisito, ficou estranho. A ideia do... Podia a ter ideia sido do um filme Gus Van Sant- noventista, né, Cicas? Tanto que fizeram a série lá do Motel Bates e que deu super certo. Super certo. Atualizaram a linguagem, Perfeito. atualizaram a... E deu Até porque certo, os não deu temas de certo. Psicose, eu acho que eles são imortais. Eles sobreviveriam ser colocados numa ambientação contemporânea. Sim. Tornaria algo mais interessante. Você pegaria aqueles temas, você pegaria aqueles conflitos que foram trabalhados lá atrás, trazer para uma linguagem contemporânea dos anos 90, meio dos anos 90, seria interessante, porque você colocaria também a ética daquela época em contraponto com os dilemas daquele momento. É que Psicose é muito difícil, Cicas, porque é um filme que... ela é uma obra de arte histórica pro cinema. Ele tem pontos de virada muito clássicos. Todo mundo estuda Psicose, todo mundo quando pensa em cinema, em Alfred Hitchcock, a cena clássica do banheiro e tudo, você fala assim, caraca, é um filme imortal. É muita pretensão você fazer um remake de um filme desse, mais ou menos como fizeram com... Mas é isso que o Gus Van Sant falou. É tanta pretensão que ele decidiu fazer igual. Que ele falou que ele não podia fazer melhor. Na hora que ele faz igual, ele faz basicamente o quê? Vocês já foram pra um bar e tá passando um cover da sua música favorita? E é aquela banda cover que eles se vestem igualzinho, eles fazem tudo igualzinho, mas falta algo que você não sabe dizer. É algo intangível. Você que tá sabe ali, dizer, sabe? né? É a Eles não aura, são é a aura eles, do né? artista, exatamente. É a aura Não do são artista. eles. Eu penso nisso, sabe por quê? Porque é mais ou menos o que aconteceu com o Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos era uma franquia em que o primeiro filme é uma obra de arte da história do cinema, porque ele é baseado num livro também fantástico. Tiveram algumas continuações. E aí tem suas dúvidas sobre suas qualidades dessas continuações. E aí chega o Tim Burton e fala assim, eu vou fazer uma nova versão desse primeiro filme. Ele pode dizer que é uma nova versão do livro. Balela. E não é, quando você Tem nada tem a um ver. filme anterior, você tá pegando também elementos do filme. E ele muda completamente. É uma coisa do remake
O remake, ele pode colocar elementos novos, sabe? Ele pode colocar coisas novas, cenas novas, personagens novos. A essência que tem que permanecer, pelo menos na minha cabeça, tá? Um remake, ele tem que ter a sua essência original. Ele faz uma homenagem ali, bota o Charlton Heston no meio do filme fazendo um macaco. E o final completamente diferente, aquele negócio lá. O final do Planeta dos Macacos é um dos mais históricos do cinema, porque é o da Estátua da Liberdade. Ele descobre que... Que não tá no livro, tá? O livro não tem aquele final. Ele Pois muda é, totalmente só a avisando. essência do Caesar, do macaco salvador e tudo. Ele faz algumas E mudanças. no do Tim Burton ele bota lá o Abraham Lincoln como sendo um macaco Isso. também, sabe? Eu amo com cafona essa escolha. É Não, muito... ele coloca o é- Tage, ele coloca o Tage, que é o vilão do filme, vivido lá pelo Tim Roth, sendo o Abraham Lincoln daquela sociedade. É bizarro. Do ponto de vista técnico, ele atualizou a maquiagem dos macacos, que eu acho, aliás, eu acho a maquiagem do remake fabulosa. Sim, eu acho a é maquiagem fantástico. é incrível. Em questão de efeitos visuais, ele tem uma motivação técnica muito interessante. Agora eu acho que a sensibilidade do Tim Burton, ela não casou muito bem com a história. Não Tanto deu. é que depois os filmes de Planeta dos Macacos que a gente teve posteriormente, eles brincam mais com a continuidade que a gente tem do Planeta dos Macacos do filme original. São os bons remakes, né? Que é o Planeta dos Macacos da Origem, aí o Confronto, a Guerra e tudo. Eles são remakes, né? Eles São reboots. Eles são São prequels, né? soft, eles são soft porque eles refazem, eles tentam deixar tudo canônico ainda, né? Tudo aconteceu ali, mas eles estão claramente contando uma Eles história contam nova, novas assim, histórias dentro daquela sandbox. sabe? Eles contam histórias dentro daquela sandbox, voltando no tempo, etc, etc. Esses são 4 filmes muito bons, que em diferentes graus, mas ótimos filmes. Mas dentro daquela sandbox. Já o que a gente tem no Tim Burton, você tem toda aquela questão, astronauta caindo naquela sociedade de símios, toda aquela... Você tem a premissa básica, é praticamente a mesma. Porém, ele coloca algumas diferenças, ele coloca... No filme dos anos 60, os humanos não falavam, eram mudos. Aqui ele coloca os humanos pra falar, só que... Enfim, ele faz algumas diferenciações que, pra mim, acabam empobrecendo a obra em referente ao original. Perfeito, concordo contigo. E aí, entra-se sempre naquele loop dessa discussão. Quanto você vai mudar pra aquele remake continuar reconhecível? É aquela coisa, copia, mas não faz igual. É que nem sabe o que, Sicas? A gente sabe que é uma adaptação, porque saiu de uma mídia pra outra. Mas o The Last of Us Parte 2, ele é tão visualmente perfeito, já é cinematograficamente bem feito, que dá a sensação que a segunda Que a temporada série- da série fez um remake É um do jogo e um demake. remake ruim. É Fez um um demake. demake, né? O que a gente Vai chama ser de remake? porque eles fizeram tudo meio torto, né? Vou te dar outro exemplo aqui. Ben-Hur, É o Ben-Hur. de 59, é um dos maiores filmes da história do cinema. Ele não é só um grande filme, ele é um dos maiores filmes da história do cinema. E um dos melhores remakes já feitos, porque essa é a terceira versão. Exatamente. O Ben-Hur, ele tem ele é tão gigantesco. E ele é meio que precursor de algumas linguagens da história do cinema e tudo. Então, é muito à frente. 2016, cara, 59 pra 2016 é um chão aí, né? Você pegou aí quase 60 anos depois, vão fazer uma nova versão. Eu até entendo. Poxa, vamos contar essa história novamente, 60 anos depois. Só que é horroroso, o filme. cara. É quase um filme feito pra TV. Parece uma... Não é uma homenagem. Parece uma ofensa. É uma ofensa porque você vê aquela corrida de bigas toda feita de computação gráfica, sendo que o original, ele foi um grande sacrifício fazer aquela cena literalmente, porque muita gente se matou ali. É uma produção problemática, extremamente problemática, porque morreram pessoas no set e eles simplesmente continuaram, sabe assim? É isso, gente. É que eles pegaram a produção original, que até eu tenho um DVD... Tava até procurando aqui o DVD, eu até tenho... Se eu não me engano, é o mesmo diretor, não é, Sicas? É o mesmo... É o Cecil B. DeMille, não é? Não, o Cecil B. Não. DeMille, ele não é diretor, ele é produtor. William Wyler que é o diretor do filme. O Cecil B. DeMille é produtor. Então, assim, faz sentido você refazer o filme e tentar colocar isso que eu tô falando, que é essa contemporaneidade, principalmente Sim. na maneira da... Que a não tô nem dizendo da história em si, vamos trazer o Ben-Hur pros dias modernos. Eu tô dizendo de trazer o Ben-Hur com a estética
e com a aceleração, digamos assim, dos filmes de hoje. O estilo Então, por de exemplo, filmagem contemporâneo, não é nem colocar, tipo assim, vou colocar o Ben-Hur nos dias atuais. não vamos colocar o não é isso. Ben-Hur no Empire State, tá É, ligado? não, Tipo, não é né, isso. Sim. Sabe qual é? Não, vamos trazer isso pra estética de hoje em dia, que é mais rápido, mais ágil. Atualização de linguagem. Eu Porque, por gosto exemplo, desse tipo de remake, que é tipo colocar pra hoje. Na versão dos anos 50, a gente não vê a face de Cristo, a gente não vê o rosto de Jesus Não Cristo. vê, que, aliás, porque ele tem que ser uma presença isso. enigmática quase, assim, né? Na de 2016, eles entenderam que... Qual foi o raciocínio? As audiências de hoje vão querer ver essa interação entre o Judá Ben-Hur e Jesus. Trouxeram o Rodrigo Santoro pra interpretar Jesus. Isso. E, na minha opinião, adoro o Rodrigo Santoro, um dos melhores atores já saídos aqui do Brasil, mas, na minha opinião, não funcionou, não foi uma boa ideia. Ó, Sigas, o que eu imagino que um remake ele pode fazer, porque o filme de 59, o Ben-Hur é clássico, assim, o Ben-Hur fala assim, o Judá, vamos ao mercado. Aí aparece ele saindo da casa, abrindo a porta, andando, e aí o tempo passando, e ele andando, ele encontrando a pessoa, e chegando no mercado. Aí 2 minutos. E também tem outra coisa que você tá esquecendo, que é importante. Eles vão ao mercado. A trilha sonora, ela é um... Ela grita, né? Ela é um Não, ela é negócio muito gritona, épico, né? cara. Tipo assim, o ator, ele tá falando, ele tá dando a fala, e a trilha sonora parece que ela tá falando junto com o cara, tá Em ligado? várias Tipo, transições a gente tem essa trilha sonora subindo. é muito alto e é muito Parece dramática. Parece que o filme não tem confiança de que os atores em si vão conseguir passar a emoção, e aí fica botando trilha sonora de muleta no fundo. Eu acho que é porque eles tentaram fazer um negócio meio ópera, Essa era a sabe? linguagem da época. Essa era A linguagem da época, que tinha na porque época. os épicos eram assim, né? O Cleópatra é assim. O Dez Mandamentos, né? O Todos Cleópatra eles. eu assisti não tem tanto tempo, o da Elizabeth Taylor. Eles querem E fazer Disney. uma versão nova há bastante tempo com a Gal Gadot, né? E nunca... Vai dar... Isso Agora que dar não vai muito mais. certo, galera. Eu acho que esse projeto vai subir no telhado, galera. Júlio César, no... Silêncio! Que insolência é essa? Você vai parar na escola de gladiadores logo, logo? Com um mau comportamento desses. Eu acho. Vou te dar mais exemplos aqui, ó. A gente teve a versão nova do A Múmia, né? Do Tom Cruise. Tom Cruise. Eles queriam fazer o quê? Uma versão do monstro clássico da Universal. Eles queriam reviver essa coisa dos monstros clássicos Ou mesmo, né? pegar uma versão diferente do Brandon Fraser ali, que também é uma versão também E ao do mesmo clássico da tempo Universal. criar um universo cinematográfico novo. O Dark Universe, né? E eles com certeza vão voltar nisso. Eles já estão devagarzinho. Eu tô fazendo. A indústria do cinema, ela tá num lugar que tá querendo esse tipo de filme, né? A gente teve o Nosferatu, a gente tá tendo grandes clássicos góticos, a gente vai ter um Morro dos Ventos Uivantes. A Sim. gente vai ter Com um o Margot Robbie Frankenstein. e o Jacob Elord, tipo, o casting mais aleatório, tanto pro Heathcliff quanto pra Catherine. A gente vai Acho, ter assim, Frankenstein tô agora. chocada. Frankenstein tem mais de um Frankenstein esse ano, né? Mas vamos falar do que vale, que é o do Del Toro. Mas a Universal em si mesmo, que é em tese dona dos catálogo desses dos filmes clássicos de e monstros, tal, ela tentou com a Múmia, era a primeira tentativa, e assim, errou rude. Tá tudo lá no parque, no Epic Universe. O que eles vão fazer filme agora? Ó, a gente tem Nintendo World, então vão continuar fazendo Nintendo. A gente tem mais Harry Potter, pra variar, Os vai Minions. continuar tendo Harry Potter pra sempre. Minions não tem nesse parque ainda. Mas eles botaram uma outra atração dos Minions lá no parque principal. Então tem 2 atrações dos Minions. Então com certeza é uma coisa que eles vão continuar fazendo. Como Treinar Seu Dragão, que com certeza vai ter um segundo filme, porque tem uma área enorme lá. E eles têm o que eu mais tô, assim, chorando de vontade de conhecer, que é uma área dos monstros clássicos. Com 2 atrações. Então, assim, eles já têm uma puta atração do lobisomem e uma do Frankenstein. Eu imagino que eles vão tentar dar um jeito nesse Dark Universe devagar. Eles estão tentando com a Blumhouse. A Blumhouse, que vai fazer sim, a sim, Múmia, sim, vai ser um sim. filme de baixo orçamento, de menos orçamento, né? Pra fazer um Exato. filme mais de Porque terrorzão, já fizeram né? 2, na verdade, né? Já fizeram o Homem Invisível, que é muito bom, e fizeram o Lobisomem, que é péssimo. Nem parece que é o mesmo diretor, inclusive. Eu não dos vi. dois É do filmes. mesmo diretor? Mentira. É horrível. O mais maluco é que também vai ser uma nova versão do Drácula esse ano. Pois é. Que parece ser horrorosa. Eles não acertam assim, né? Eles continuam fazendo várias versões, vários remakes, Mas várias como novas versões. são propriedades que estão em domínio público, a gente teve o Cômodo das Criaturas, que a Universal brigou com a Warner por conta do cabelo da noiva. Porque o cabelo, do jeito que tava, tava muito É parecido da com a... Universal, né? Isso.
Então, essas obras que são domínio público, você tem algum maluco aqui que queira fazer, Drácula, por exemplo. Drácula a gente tem aos montes. O primeiro filme que eu e o Júlio vimos no IMAX aqui em Fortaleza foi aquele Frankenstein Entre Anjos e Demônios, horroroso lá com... Do Aaron Nossa, Eckhart. gente. Do Aaron Que Eckhart. triste. Mas, ao mesmo tempo, a gente já teve outras revisitações do Frankenstein. A gente vai ter uma vindo por aí. A gente teve a versão do Kenneth Branagh, que foi lançada lá nos anos 90, que pra mim por enquanto, ainda é a versão suprema. Todas essas versões vieram do romance da Mary Shelley. Então você pega diferentes diretores que têm interpretações diferentes desse mesmo romance, que tem ideias diferentes sobre como esse romance deveria ser adaptado, de qual a linguagem que ia ser utilizada, se eles iam fazer alguma coisa mais operística, se eles iam fazer uma coisa mais intimista, alguma coisa mais terror, alguma coisa mais Um bom imensa. exemplo disso, de você pegar uma linguagem diferente e trazer uma ideia de um clássico, foi o Lisa Frankenstein, que eu e Siqueira a gente já viu e a gente gostou pra caramba, Eu vi né? também. Você viu também? Você faz ele pra uma linguagem moderna pra jovem. Você faz naquela pegada meio Jennifer's Body. O roteiro, inclusive, acho que é da Diablo Code, não é? É. Isso. Do Lisa? É. Mas aí é isso, adaptando a obra original, né? O remake, o duro é quando você faz, por exemplo, que nem aconteceu com o Robocop, né? É um clássico dos anos 80 em todos os sentidos. Sim. Você assiste aquele primeiro filme, ele é um reflexo absurdo do que era os anos 80. Da era Reagan. Exato, Paul Verhoeven no talo. Capitalismo, você tendo uma Aquele grande humor. corporação assumindo a questão da segurança pública, o contraste dos interesses públicos e privados, o excesso de violência que já era característico dos filmes de ação dos anos 80, a estética, tudo aquilo gritava anos 80. Não, e também, uma coisa que a gente não pode esquecer do Paul Verhoeven, tem aquela... É uma ironia, né? O filme todo é uma grande ironia, né? Sim. Que as pessoas podem assistir e falar assim, nossa, ele é o grande policial. Não, tem uma ironia nesse troço, que é tipo assim... o trabalhador tendo que trabalhar mesmo depois de morto, né? E aí, quando você pega... E aí você pega um diretor, que é o José Padilha, que é um diretor brasileiro, que dirigiu Tropa de Elite, tem uma visão política até alguns diriam controversa, mas tem uma visão política, é um diretor de obras políticas, praticamente tudo que ele fez. Assim como o Paul Verhoeven também tem uma grande posição política, né? Exato, nos seus filmes, com certeza. Né? Chamam ele pra fazer um filme que não representa a época que a gente vive. E não deixa ele fazer também, né, Rogério? Porque não deixaram ele fazer o Esse é um estúdio. dos grandes problemas que a gente tem, inclusive nesses remakes, né? A gente pode falar disso daqui a pouco também. Porque eu tô até, pra quem tá assistindo em vídeo, eu tô com a camiseta do Hércules aqui, não é à toa. Eu não sei nem sobre direito o que é esse filme, sabe? Porque Eles ele tentam não... colocar aquela questão dessas empresas se intrometendo em conflitos urbanos e em conflitos Isso. entre nações. Eles tentam colocar. Agora, tudo no filme, tudo no Robocop do Padilha é capado. Tudo. A violência, ela não consegue chegar ao nível da violência do Robocop, que existia um porquê daquela violência ser naquele nível, daquela ultraviolência. Era o fato de você estar fazendo uma sátira. E era tão exagerado que você via aquilo como algo cartunesco. O comportamento dos personagens também era algo cartunesco. Você tinha o comportamento lá dos executivos da OCP, que eram estereótipos claros de como a população enxergava esses grandes executivos. E às vezes esse estereótipo não estava errado, basicamente. Ô, Sicas, eu lembro que o Padilha deu uma entrevista falando que a MGM tava toda hora... Tinha um produtor lá falando assim, não pode fazer isso aqui. De 5 ideias que ele dava, 4 eram rejeitadas. E aí é péssimo, porque é um cara que queria fazer um filme completamente diferente, e aí quando chegou na hora, ele não conseguiu fazer, o filme foi picotado na sala de edição, porque eles achavam que deveria ser diferente. Eu lembro dele falando também que uma das referências dele era fazer algo vibe Distrito 9, assim, sabe? De ser um negócio social mesmo, da galera entender o que estava acontecendo, da tecnologia fazendo parte das ruas e o impacto na vida das pessoas. E não deixaram ele fazer esse filme, gente. Esse filme é um inferno de produção, porque ele ficou anos e anos, passou na mão de um monte de gente. Até o Darren Aronofsky, né? Passou na mão dele esse filme, assim. Acabou na mão de um diretor que não podia falar não, porque, cara, primeira chance do cara fora dos Estados Unidos. Então ele não podia falar nada e basicamente ele faz o filme que o estúdio quer, né? Pois isso inclusive foi um tema que a gente andou discutindo bem recentemente numa livezona, porque Sim. o James Gunn deu uma entrevista muito maneira aí pra Rolling Stone, pra falar, né,
Mas ele estava comentando como é difícil quando você trabalha num grande conglomerado como é a Disney Company, por exemplo, você ter a liberdade criativa de fazer o seu filme. Perfeito. E isso tem muitos exemplos que a gente tem visto, assim, hoje em dia eles têm implicado com as mínimas coisas. Por exemplo, ano que vem vai sair um filme da Pixar, chama Hoppers. Eu até adorei, porque Isso. aparentemente o nome dele aqui no Brasil vai ser Cara de um, Focinho de outro. E eu acho que é mais um caso do Divertidamente, que o nosso título fica muito melhor que o original. E saiu uma notícia falando que esse filme ele tinha sido pensado para trazer uma mensagem ambiental um pouco maior para as crianças, que era o que, por exemplo, o Dr. Seuss fazia. E eu não sei, eu vou falar aqui não sei porquê, mas a gente sabe no fundo por quê. Por que grandes estúdios, porque aconteceu a mesma coisa quando adaptaram o Lorax, por que grandes estúdios não querem espalhar essa mensagem? Porque existe um grande desperdício de recursos. E hoje em dia, o aquecimento global, que era um tema que era para ser tranquilo de discutir, virou lado político. Hoje em dia, qualquer coisa mínima que você queira comentar tá sendo cerceado. Vamos proteger a Amazônia. Nossa, você tá defendendo um lado político. Hã? Você é de esquerda? Caraca, como assim, cara? Salvem a floresta! Esquerdista! Esquerdopata! Eu não quero morrer, gente. Eu não quero que o planeta acabe. Mas, ô Fê, tu tá falando do título aí do Hoppers? Tem coisas que você passa a compreender. Tem coisas que você entende. Isso é uma importante, né? Tem coisas que você entende na época que você assiste e tudo. E tem coisas que você compreende anos mais depois. velho, né? O Coco, que aqui no Brasil ganhou o nome Viva a Vida é uma Festa. Coco é um nome legal pro filme. Ele tem um significado dentro do filme, mas não é tão bonito quanto o nosso. Pro significado, pra essência do filme, o Viva a Vida é uma Festa, o Viva não é só viva de alegria, cara, não, viva! Viva! É você de viva, viver, aproveite né? sua vida. Eu acho o nome do Japão melhor ainda, tá? O nome do Coco, do Viva, em japonês é Remember Me. É porque os Também japoneses, eles também faz são sentido. diferentes. Eles são mais contemplativos, mais, sabe? Eles se permitem uma certa melancolia. Até nos seus desenhos, as crianças, elas já crescem assistindo outro tipo de coisa, sabe? Tem um aqui que eu queria perguntar, porque eu gosto de algumas coisas dele. Eu fico pensando se eu gosto de algumas coisas dele por causa do original ou porque o novo, ele deu certo. Vocês assistiram a nova versão do Footloose, que saiu lá em 2011? Que era com jovens e é o Footloose, um clássico dos anos 80, né? Do Kevin Bacon e tudo mais, né? E aí a gente tem uma versão em 2011. E essa versão nova, ela aparentemente ela é muito parecida com a anterior. Eu pensava que ia ter a galera com celulares. Eles tentam dar uma roupagem mais moderna, mas eles colocam, sabe o quê? A ideia do interior. Não, eles estão no interior, então não tem outdoors, não tem propaganda e tudo mais, sendo que em todo o interior tem essas coisas todas, né? Se você imaginar aqui, não existe mais o capitalismo exacerbado chegou em todos os lugares, né? E aí eles tentam dar essa roupagem mais caipira pro Footloose. Entendi. Sendo que a versão a original é mais aquela cidadezinha pequena dos Estados Unidos que eles querem proibir os jovens de se divertirem, né? De dançarem, de curtir o rock. Né, de dançarem, né? Não, é proibido dançar. Vocês chegaram a ver essa versão clássica? Essa versão nova, na verdade? Eu lembro de ter visto, mas foi tão, assim, importante pra mim que eu não lembro. Agora o original, por exemplo, eu lembro perfeitamente, cara. Tá vendo? Eu acho que esse é o negócio. E até do que a gente tava falando do Robocop, por exemplo, fica muito claro que esses remakes, eles 99,99% eles são feitos apenas por dinheiro, cara. Sim. Dificilmente é porque algum diretor quer resgatar uma obra, trazer ela tive uma ideia legal de trazer uma obra pra esse momento contemporâneo, colocar coisas contemporâneas, colocar problemas, sabe? Normalmente não é isso que acontece. Normalmente o que acontece queremos ganhar dinheiro com esse negócio que tá parado. O que a gente pode fazer pra isso acontecer? É diferente, né, Rogério, do que acontecia. Vou dar aqui 2 exemplos positivos, tá? Obras dos anos 40 e 50, como A Mosca, O Inimigo do Outro Mundo, que na época era Hugo Ster. Você pega diretores que cresceram assistindo esses materiais, que tem ideias bacanas, como o Cronenberg e o John Carpenter, que pegam essas ideias que tinham no A Mosca e que tinham no The Thing e fazem obras maravilhosas, que refletem o pensamento da época, que
trazem toda essa questão da paranoia, que trazem essa questão de você querer transcender o seu corpo. Trazem dilemas que são contemporâneos para essas obras que eram simplesmente obras de terror. Cujos dilemas não estavam tão expostos assim, que não eram tão explorados. Hoje em dia, como o Rogério colocou, a ideia é o que a gente pode pegar para explorar, ao invés de como a gente pode pegar essa obra e torná-la mais interessante hoje em dia. Teve uma fala da Rachel Zegler que foi bem infeliz em relação ao Branca de Neve, que ao invés de dizer era uma obra do seu tempo que a gente tá tentando trazer pra cá, ela meio que deu uma desrespeitada no que a obra significava. Ela deu uma leve debochada, assim. Aproveitando o momento, inclusive, que Branca de Neve entrou agora no Disney Plus e tem muita gente assistindo. Sim. Inclusive, eu assisti Branca de Neve live action parceladamente em 3 dias. Adorei o comentário do Juras. Por favor, mostra aí para os nossos espectadores que estão assistindo. Como é que é a interpretação da Rachel Zegler, por favor? A Rachel Zegler, a todo momento, assim, quando ela precisa expressar alguma reação, ela fica com a cara de quem tá querendo descobrir quem foi que peidou. Então ela fica meio assim, ó. Será que ela é a versão perdida. Gen Z da Kristen Stewart com a boca aberta? Mas Kristen Esse Stewart é é um o clássico. tique da Rachel Zegler? Não, Onde será? Desculpa, a Kristen Stewart de Branca de... Vamos falar da Branca de Neve aí, que já Do foi... caçador, Branca de Neve, o caçador. Porque a gente teve uma época que a gente teve Cristo. 2 versões diferentes de Branca de Neve, chegando muito próximo ao cinema, que foi o Espelho, Espelho Meu e Branca de Neve e o Caçador. Espelho, Espelho Meu com a Lily Collins e a Julia E Roberts fazendo os dois são ruins, isso que eu boa. acho bizarro. Branca de Neve nunca foi tão destruída, né? Desotirada, coitada. Ai, cara, porra... Pobre da tapa da fome. E assim, falando do remake agora da Disney, né? Vamos entrar já no bloquinho da Disney, né? Que acho que a Disney merece um bloco próprio. Com certeza, mas o Branca de Neve ele pode ser o pontapé disso, Rogério. Porque Sim, eu com vi a certeza. Rachel Zegler falando assim, não, nosso filme é diferente, nosso filme é outra parada, não sei o quê. Aqui é diferente. Eu fiquei com a sensação de que, caraca, vão colocar o príncipe pra comer a maçã e quem vai dar um beijo é ela no príncipe, sabe? Vamos mudar completamente o... Olha, se esse filme fosse feito há 10, 12 anos atrás, provavelmente seria isso que teria acontecido. Vocês lembram do final de Malévola, por exemplo? É mesmo. O beijo de amor verdadeiro, quem dá o beijo de amor verdadeiro, o príncipe beija ela, não acontece nada. Mas aí a Malévola, que acabou meio a contragosto, sendo meio que madrinha escondida dela, porque as 3 outras fadinhas eram incompetentes e quase deixaram a criança morrer umas 20 vezes. De fome. Muito bom. Cair do penhasco, era um negócio muito louco, assim. Ela vai lá e tipo, ai, poxa, eu queria poder desfazer essa maldição. Eles transformaram em outra coisa, assim. O Malévola é um remake bom. Não, remake. Malévola e Cruella. Não, ele é um remake de Bela Malévola Adormecida. Malévola, tá? E não, ele é. Só que Ele é um Não, foco na... dá um cara, foco na... tem a Bela Adormecida nascendo, tem Tem as 3 fadinhas. a maldição, tem as fadinhas. Você pega todos os marcos que tem no original, mas Tá. você coloca por um outro ponto de vista. É como se tivesse feito o remake, É um remake. reorganizando Ele é um o ponto de remake. vista, né? Mudando o ponto de vista. Ao invés de você fazer a história do ponto de vista do reino, do ponto de vista da própria Bela Adormecida ou do príncipe, você coloca do ponto de vista da vilã. O próprio Cruella, eu acho que foi mais uma necessidade mercadológica, porque a gente tem o 101 Dálmatas. A gente teve um filme do 101 Dálmatas em live Com a action. Glenn Close. E é um filmaço. E que a Glenn Close só topou, pelo menos a minha nostalgia lembra como um filme bacana, sabe? E você tem a Glenn Close que aceitou fazer o filme desde que ela ficasse com os figurinos. Eu acho genial. Gente, eu achei fantástico da parte dela. Se eu fosse ela, eu teria feito a mesma coisa, tá? E você não conseguiria, nem a Disney conseguiria fazer um remake em cima disso. Não Então a daria única mesmo. ideia pra você pegar essa propriedade e fazer alguma coisa seria fazer algo parecido que foi feito com Malévola, que é pegar a história e contar por um outro ponto de vista e fazer uma história de origem. Você transforma, que nem eles fizeram com a Malévola, ela numa personagem anti-heroína, que é o grande tema aí dos anos 2000 e dos anos 2010. Vamos combinar? Sim, sim. A Malévola eu achei muito interessante, porque, só recapitulando aqui, a forma como eles mostram por que a Malévola ficou, entre aspas, má, é uma coisa que toca muito, acho que principalmente pras mulheres, porque aquela metáfora do cara que queria virar rei, ele era amigo, entre aspas, dela, quando eles eram crianças, e aí ele trai ela, literalmente cortando as asas dela fora e levando pro rei, pra poder se casar com a princesa e virar rei também, é uma coisa que, assim, até na forma como a Angelina interpretou aquele momento que ela acorda e descobre o que aconteceu,
uma vítima de abuso. Sim, né? sim. Sim, não, é uma Foi vítima de abuso. Não, sim, é um filme, exatamente isso. é um filme Então, com você temática põe- seríssima. Você ainda põe temáticas contemporâneas ali dentro do conto de fadas. E é muito bonito você ver a relação dela com a Aurora, porque ela tá relutante ali. Mas ela percebe que a menina não tem nada a ver, e a menina é o ápice da bondade. Eu gosto muito da versão da Aurora da Elle Fanning. Que a Aurora do desenho, assim, eu gosto muito do desenho da Bela Adormecida, mas ele é sobre tudo menos a Bela Adormecida. Que ela é a princesa, coitada, mais insossa que a Disney já fez. Ela tem, sei lá, 15 falas, ela não tem tempo E ela de fazer dorme. nada Não ali. tem personalidade Ela nenhuma. Ela só chega, canta e fala, é meu aniversário. Ela encontra o príncipe, dormi. foi você, eu sonho mais lindo, eu sonho... A Mimi, ela faz literalmente só isso. Ai, Mimi. Então, como que você... O que eu gosto tanto nessas princesas clássicas, que todo mundo fica rechaçando e eu acho incrível? Que elas são doces, que elas são puras, que é uma coisa que hoje em dia todo mundo é tão belicoso, a internet deixou todo mundo tão, sabe, explosivo, que é tão interessante você ver personagens que são genuinamente boas pessoas. A Encantada fez sucesso por isso, Mas é não? porque a Encantada ela é mais caricata. A versão da Bela Adormecida, da Elle Fanning, ela é doce. Evoluíram tudo ali. Eu acho que quando a Disney teve essa ideia, e ela realmente teve uma ideia, quando ela começou esses remakes aí das animações delas, eram trazendo pontos de vistas diferentes. O próprio Alice era uma continuação. Claro. É óbvio que era pra ganhar um dinheiro. Óbvio, claro e óbvio que era pra ganhar dinheiro. Tudo é pra Ninguém ganhar tá dinheiro. dizendo aqui que não é. Tá? Sempre é. O motivo inicial pra qualquer coisa ser aprovada, por mais que ela tenha uma vontade artística por trás, é dinheiro, né, gente? Exato, então é isso. Mas existia uma ideia que eu achava muito interessante, que é, vamos ver essas obras por um outro ponto de vista? Sim. E tentar entender o outro lado? Então, quando saiu Malévola, apesar do final ser meio... Eu acho o final meio... aquela coisa... Parece meio filme clichê, da Marvel. É meio clichê, Parece filme da Marvel, o final, sabe? Que fica aquele monte de coisa e monstro Ela vira um gigante. dragão, Então, e aí vira uma batalha enorme. eu acho isso um saco. Mas a ideia é muito boa. E aí, quando fizeram com Cruella é um dos meus filmes favoritos desses live actions. Eu fico tão triste que o Cruella saiu no meio da pandemia, que eu tive que ver na televisão. Porque esse é um daqueles que eu queria muito ter visto numa tela de cinema. A ideia da Disney era essa, criar esse novo ponto de vista. Porém, chegou uma hora que eles mudaram de ideia e falaram, vamos fazer os remakes 100% Gente, como eles eram antes, E agora, com alguma eles coisa querem mudando. fazer literalmente tudo. Eles estão fazendo, que vai sair ano que vem, Moana. É um filme de 2016 que tá no ápice da tecnologia de animação, tá no ápice da qualidade. Você tem ali as músicas do Lin-Manuel Miranda que são inacreditáveis. Você tem o Ron Clements e o John Musker, que são dois dos maiores animadores da Disney, assim, da história, tipo, criadores de Aladdin, de Pequena Sereia, assim, aquela galera raiz da Disney, sabe? E aí você vai refazer aquilo ali, a mesma coisa do que fizeram com Como Treinar Seu Dragão. A voz do mal e era quem? O The Rock. Vamos botar o The Rock aqui pra fazer ao vivo agora, então. Que eles fizeram com o Gerard Butler de estoico. Exato, e aí, cara, você tem... Que ponto chegamos, sabe? Eu gosto muito do Aladdin, tá? Muito. Mas ele precisava de um remake? Eu gosto, mas eu não gosto de partes, que é justamente quando a Disney não dá liberdade do Guy Ritchie fazer o que ele quiser. Que quando ele tenta criar um negócio novo, ele tem ideias muito boas. O Aladdin é um que tinham falado, vamos fazer uma sequência, porque deu bilhão. E provavelmente não vão mais fazer, o que é uma pena, porque é um negócio que daria pra fazer um tema de ação e aventura. O design, as cenas de ação, as cores ali do Guy Ritchie são muito bem usadas. Mas aí quando você tá começando a se interessar por alguma coisa naquele filme, para tudo. Temos que fazer uma versão realista de um mundo ideal, com tudo escuro, que mal dá pra ver. Então, Mas a Disney só não fez porque teve a treta do Will Smith, porque o projeto da continuação, inclusive, era pra focar no gênio, né? O gênio ia ser o grande protagonista do negócio. E aí, como teve a treta do Will Smith, esse negócio de dizer do pra quê, eu entendo essas perguntas do pra quê. Mas a gente já conversou no começo do podcast. Muita gente não vê animação, gente. A gente tem que colocar isso na cabeça. A gente gosta de animação. A gente ama animação. Os filmes favoritos da nossa vida são animações e tudo. A gente é um pedaço disso. Tem muita gente que odeia animação. Que coloca animação no lugar de infantil, entendeu? Existe um espaço no mercado pra esse tipo de E história. ele quer atingir a mesma história em outros públicos. É isso, pra isso com que serve essa o remake, roupagem entendeu? mais pra adulto. Até porque a gente já tá vendo também um declínio aí, não é um declínio, mas é um declínio também, mas é mais uma saturação de mercado com um filme de herói. Aí agora o que tá bombando é o filme de videogame. Aí daqui a um tempo vai estar todo mundo saturado também. Então você tem que achar algum tipo de história pra preencher esse espaço. Então, Fê, eu entendo. dou um exemplo aqui, Rapadura Cash.
A gente tá aqui 20 anos fazendo podcast. Diversos temas a gente já falou sobre eles. Só que a gente fazia com áudio e às vezes com a qualidade de áudio que não é muito boa e tudo mais. Hoje a gente tem microfones melhores, hoje a gente tem vídeo. Então a gente pode trazer uma imersão melhor e tudo. Então, eu sempre penso assim, vamos refazer esses podcasts, vamos revisitar esses podcasts. Mas os participantes mudaram, Júlio. São participantes diferentes. Exato. A gente tá mais maduro. Como Traço do Dragão, ele tem o cara que fez o original. Mas todos esses outros que a gente, Aladdin, Alice, é tudo diferente, gente. Mas, não Júlio, é você tá original. defendendo esse troço aí que as pessoas precisam ver hoje as mesmas histórias. Tô defendendo, eu tô dizendo Mas- que existe uma justificativa plausível, além do dinheiro, além da grana. Tipo assim, se eu posso ganhar 1 bilhão com uma continuação tosca de Moana e posso ganhar 1 bilhão com um live action, eu vou ganhar 2 bilhões. Gente, bilhão. isso não é novidade, não. Vocês lembram ali no final dos anos 90, início dos anos 2000? É só porque agora tem uma roupagem premium. Mas isso existe há muito tempo. Quando era, desde que eu sempre. ainda era criança, vocês já não. Vocês já estavam mais velhos, um pouco mais velhos, mas assim. Desculpa aí. Não, eu tô dizendo, é porque a moda anos de você 80. pegar e fazer continuação direto pra vídeo com 5 centavos Perfeito. e um muito obrigado. Sempre existiu. Naqueles estúdios terceirizados da Disney, Ah. com uma cor absolutamente pavorosa, um traço pior ainda. Rei Leão 2 e 3, né? Sem os atores originais, tipo assim, o Aladdin 2 lá, o Retorno de Jafar. Isso sempre existiu. Vendeu é. muito. Foi o primeiro que eles fizeram. E eles tinham alguém imitando o Robin Williams, porque ele tinha falado que não ia voltar. Sim. E aí, fez muito dinheiro no home video, que foi na época que o home video começou, né? E aí eles fizeram o Aladdin 3, que era o Aladdin encontrando o pai dele, porque tinha a ver com os 40 ladrões e não sei o quê. Aí o Will Smith voltou. O Will Smith não, o Robin Williams voltou. Pra mim, o que é pior de tudo é a criatividade. Sim. E aí, sim. esse é o Com problema. certeza. O problema Sim. é você refazer a história do mesmo jeito, contar a mesma história de novo, não trazer nada de novo. Não tem um ponto de vista novo, né? Quer dinheiro, Nada é novo dinheiro, de quer não sei o que. discutir. O problema, cara, é você não trazer nada. Beleza, vamos recontar a mesma história para um público novo, e é a mesma história. E aí a gente vai continuar com a mesma história. Daqui a pouco, remake sempre teve, é o que vocês falaram, sempre teve. Mas a aceleração disso é tão grande que daqui a pouco a gente só vai ver isso no cinema. Remake, Esse é o continuação, problema real remake, mesmo. continuação. A gente já tá meio que nessa vibe. De remake, continuação e spin-off. Sequência. universo compartilhado. É. Remake, universo compartilhado. E aí, a originalidade, ó, vai pras picas. Por isso que eu tava falando. Um filme original hoje, o ano tem 52 semanas, certo? Se a gente tem 5 semanas com um filme original, em primeiro lugar, num ano, nos últimos 3, 4 anos, é muito, sabe? É bizarro isso, o Rogério tá correto nesse ponto. A gente também tem que ver pelo ponto de vista do estúdio. Se eu consigo jogar no seguro, indo pra uma história que o público já conhece e vai querer ver de novo por conta daquela síndrome de Teletubbies, de novo, sabe? É o que o Sicas fala de IP. IP se chama propriedade intelectual. O estúdio ele sabe que funciona, por isso que eles fazem tantas continuações, remakes, novas versões, reboots, não sei o quê. Porque se é valioso, se deu dinheiro, o Moana é um negócio, gente, Moana depois que chegou o Disney Plus, ele ficou em primeiro lugar de todos os filmes ali da Disney, ele ficou em primeiro lugar. Era ele Por anos. e aquele Encanto, né? O Encanto também. É. Eles estavam disputando ali quem era que dominava aquilo dali. E aí eles fizeram uma continuação que ia pro Disney Plus. E o Bob Iger falou assim: não, bota no cinema aí que vai render. Ia ser uma série, não ia ser nem um filme. E rendeu 1 bilhão. Aí você fala assim, gente, mas vocês estão falando só de dinheiro e não sei o quê. Mas esses estúdios eles tomam essas decisões pensando nisso. Sempre, exato. O lado artístico, ele sempre fica de lado. Os acionistas que definem o que vai acontecer nos próximos anos, pô. É possível fazer um filme que tenha um tato comercial e que seja pra atrair esse público e tudo mais, e que seja bom, é o que a gente espera. O que a gente espera é, tipo assim, o Aladdin, por mais que a Fê tenha dito que não gostou de algumas coisas, eu adorei Aladdin. Mas ele foi interessante, sim, Eu exatamente. adoro Aladdin, a minha mas crítica... o Jafar é terrível. Desses remakes saiu de animação pro live action, os piores são o Rei Leão, o primeiro Rei Leão, porque o segundo, o Mufasa, ele tem suas qualidades. Ele tem coisas legais, o tem. Mufasa, sabe? E ele é uma coisa nova. Ele é uma coisa nova. Ele é uma coisa nova. Sim, a gente nunca tinha visto a história do Mufasa, do Sky Exato. e tudo mais. Pelo Isso que eu menos apoio agora- eles fazerem, tá? Agora o Rei Leão de 2019, o live action, ele é um filme pavoroso, ele destrói a imagem É um que filme você sem alma. tem do original. O original sempre vai estar lá. Eu sempre acho que o remake ruim, ele não apaga o original. Mas você fica com aquela sensação de...
Putz, ele podia ter se tratado melhor, sabe? Assim, uma das animações mais clássicas. Eu acho que os dois piores são o Rei Leão e o Branca de Neve, sabe? O Branca de Neve são os dois piores, assim. O Dumbo é muito ruim também, meu Deus. Mas Dumbo ele não também. chega a ser pavoroso que nem o Rei Leão do e Dumbo o é porque ele termina o filme original na metade. E ele começa a fazer uma história pseudo-original depois que não é boa. Tim Burton na Disney, ele esqueceu que ele é o Tim Burton, né? Porque ele só usa tela funda. Não, eu acho horrível, tá? O Alice eu acho tenebroso também, tá? Eu acho tenebroso. Os dois, inclusive. Quando anunciaram que ia ser ele, eu falei, caramba, vão fazer uma coisa um pouco mais surrealista, que cabe no Dumbo. E eu pensei assim, caramba, vão dar um espaço pro Tim Burton fazer um negócio maneiro. Mas eu acho que nem o Tim Burton quis. Porque é tanta mão que metem ali. Por exemplo, a primeira coisa que eu falei quando anunciaram que ia ter esse remake do Dumbo, eu falei assim, caramba, imagina a cena do Dumbo bêbado, que ele tem umas alucinações muito loucas ali. Não, Deus nos livre. Não podia nem botar uma coisa diferente, do tipo, finge que ele comeu um negócio estragado aí, comeu um cogumelo sem querer, um negócio que, sabe, que a criança não vai ter acesso. Pra você não dizer, porque não pode beber, bichinho não pode beber, criança vai assistir, não. É que nem o exemplo lá do Último Mestre do Ar, né? O Avatar lá da Netflix, que tem um live action, que mudaram a personalidade do Sokka, que é um personagem machista, ele é escroto, ele cria uma competição com mulheres, ele sempre fala assim, eu sou melhor do que você, e não sei o quê, sou superior, e a trajetória dele é aprender, porque ele tava fechado no mundinho da neve dele lá, e ele achava que ele era o superior em tudo. Quando ele passa a ter contato com outras mulheres, outras pessoas extremamente fortes, inclusive, e muito mais fortes que ele passa a entender que o mundo é muito maior do que aquilo e que ele tem que rever esse posicionamento. Uma coisa interessante, na versão da Netflix, live action, eles simplesmente falaram assim, não, acho que essa versão não cabe. Aí você mata o arco Aí o aprendizado do cara fica onde, caraca? Fica Não na fica, casa do porque caralho, o personagem né? tem que Não fica, começar, ele tem que ser perfeito o tempo todo. O The Last of Us é isso também. A gente tava falando aqui dos da Disney. Eu acho, na minha opinião, Dumbo é bem pior do que Branca de Neve, bem pior. Agora, os riscos envolvidos em Dumbo eram menor. Pensem só, você pegar Pinóquio e chamar o Robert Zemeckis para dirigir. Com Tom Hanks. Vai ser incrível, vai ser incrível. Não! É uma merda! Ficou uma merda! Obrigado, ficou uma merda! Não, e não só isso, gente, é porque ela não tava tão estourada na época, mas vocês lembram quem era a fadinha cantando When You Wish Upon a Star? Cynthia Erivo, cara. Era Cynthia Erivo, pô. Você só tem artistas de ponta e a história é literalmente qualquer coisa. E, ao mesmo tempo, você tem o lançamento de uma outra versão de Pinóquio pelo Guilherme Del Toro, que modifica muita coisa, mas atualiza os dilemas, traz coisas que são muito mais pessoais do Del Toro. Isso aí, mano. É uma humilhação. É animação. É stop motion? Sim, mas é animação. E é muito melhor, né? E é a versão do E Oscar, é né? ridiculamente melhor e mais adulto. Olha, eu acho a versão, por exemplo, do Pinóquio da Disney, a animação, ela é da Era de Ouro ali. Foi feita pelo Sim, Walt Disney. sim, Eu acho ela uma animação Não, ela é a sensacional. base com um monte de cena coisa, da baleia né? é incrível tecnicamente até hoje. É de você ficar assim assustado, como ele conseguia fazer aquilo nos anos 30, 40, sabe? Não tinha. Ele inventando as técnicas de animação enquanto tava rolando ali o filme. Sim. Cara, a música da Disney é a música do Pinóquio, porra. Pinóquio é uma das grandes animações de todos os tempos, o da Disney. Mas eu acho que a versão do Guilherme Del Toro é ainda melhor. Se eu um dia for mostrar Pinóquio pra alguma criança, se eu um dia tiver filhos ou sobrinhos e tal, eu vou falar, pô, assiste esse aqui primeiro. Porque esse do Del Toro, ele é muito especial e ele fala de dor, de perda. Você tem muito mais coisas ali com o Gepeto, inclusive, o trauma da perda do filho dele, questões de guerra, de pessoas sobrevivendo em contexto de guerra. Ele é um filme que ele é trágico, mas ele é doce ao mesmo tempo. Ele é um filme que você fala assim, pô, qualquer um pode assistir isso aqui, uma criança pode assistir isso aqui, um adulto pode assistir isso aqui, e ele é igualmente impactante pros dois, cada um com a sua respectiva capacidade de absorção. Eles adoram fuder o Paul Verhoeven, e aí eles fizeram um remake de O Vingador do Futuro. Total Recall, com o Colin Farrell, na fase ruim dele, porque o Colin Farrell é um excelente ator. E assim, mas não é o problema, né? O Colin Farrell é o menor dos problemas, cara. É o filme... Cara, porque assim, o original, né? O filme do Paul Verhoeven, ele é uma crítica social que ela é lotada de novo, ironia, um senso de humor bizarro, o olho do Schwarzenegger pulando pra fora. Sensacional. Cara, Efeitos práticos maravilhosos. Não, e tem toda aquela questão de identidade,
É baseado numa obra do Philip K. Dick. Gente, Certo. sim, é isso que eu ia falar. Ele é baseado num conto fantástico do Philip K. Dick, e ele consegue, que é um conto, assim, simples até, ele é bem simples. O Philip K. Dick, ele é uma pessoa que ele ia muito direto ao ponto, assim, nas coisas dele. Ele inventava um monte de coisa, mas era ali, era o personagem, os sentimentos dele e tudo mais. Cara, e aí você pega e transforma isso num filme, e eles extrapolam o negócio num Um nível filme seríssimo. muito bom, cara. O do Paul Verhoeven, sim. O do Paul Mas Verhoeven, aí, isso. quando chega o remake, tem um buraco no meio da Putz, terra. Tem, eu lembro tem um disso, trem. gente. É uma tristeza aquilo ali. E assim, é um filme insosso. Cara, não dá nem pra você lembrar direito de tão insosso. Eu lembrei desse filme quando a gente tava fazendo o cast de Bailarina, porque é o mesmo diretor, entre aspas, né? Porque a gente teve... Enfim, Sim. Bailarina teve seus próprias questões, assistam Mas lá é o o Leon nosso vídeo Wiseman, sobre né, que isso. faz. Mas é o Leon Leon Wiseman, Wiseman. que é um diretor que ele geralmente joga muito no seguro. Até mesmo quando a gente pega o Underworld dele, que é uma franquia que veio muito da cabeça dele, a questão de visual, tudo isso, ele continua jogando no seguro porque Vampiro à Máscara, pelo amor de Deus. Então, é um cara que ele nunca teve que extrapolar muito em relação à imaginação. O próprio Duro de Matar dele tem uma cena que é absurda no filme, que não devia estar lá, porque contraria a personalidade do John McClane, e ela tá lá apenas porque provavelmente o produtor pediu. Então é um cara que ele joga sempre muito no seguro. E o Vingador do Futuro, você pega o Colin Farrell, que era um ator seguro na época. Você pega o Heisenberg. Você pega o pobre do Bryan Cranston ali, que era um outro ator seguro na época, porque ia atrair a galera do Breaking Bad. Junta pra fazer isso e acaba fazendo um filme extremamente insosso. Ah, e que tem não a mulher do Les Wiseman também. Kate A Kate Beckinsale? Beckinsale. Kate Beckinsale, é. O Leo Wiseman coloca ela que nem Ele o bota Paul, ele, o Paul W.S. Anderson coloca a Mila Jovovich, né? Aliás, eles são, ó... Best Friends. Farinha do mesmo saco. Farinha do mesmo saco. Mas eu penso aqui, ó. Vamos citar mais exemplos de filmes. Você liga do O Sacrifício, Sicas? Tem o Homem de Palha. Mais! The Beast! Not the Beast! Not the Beast! Você tem um filme dos anos 70 que é sensacional. O Homem de Palha, que ganhou uma versão em 2006, com o Nicolas Cage, chamado O Sacrifício. Que ele é pavoroso, porque o Nicolas Cage, ele tava numa época, ele tava já, né, nesse período super exagerado dele. E esse, ele é, tipo assim... Esse ele a partir daí, o Nicolas Cage enlouqueceu no cinema. How did it burn? How did it burn? How did it burn? My eyes! My eyes, as abelhas dele, assim, e ele grita... E você tem o original, que é o Wicker Man 73, que é um folk horror, que É o Midsommar dos anos 70. pensa em Midsommar. Gente, fantástico. Boa É definição. isso, e você pega e faz um filme extremamente exagerado, extremamente... com o Nicolas Cage surtado, e você tira toda a sutileza que tinha no filme de 73. Sim, é um péssimo É um remake, né? péssimo remake. Os remakes, normalmente, eles fazem isso, tá? Eles tiram as sutilezas. Se eles querem mudar alguma coisa, normalmente é tirando as sutilezas do original. Normalmente quem faz isso de forma tosca são os americanos. A gente fez um podcast sobre isso, né? Falando dos remakes ruins americanos. Mas Nossa, acho que, por que exemplo, tristeza. o Old Boy, ele foi destroçado no cinema. Nossa O Ghost in the Shell também. Gosto de deixar Horrível. mudar o entendimento da obra. É. Não, eles passaram a mensagem contrária, Sicas. O Ghost in the Shell, eles fizeram literalmente o oposto. Ele tem momentos bons, o Ghost in the Shell. Tem Não, bons Não, momentos. tem coisas boas, Ele boas, tem mas... cenas visualmente bonitas que eles Sim. tiraram das obras do Ghost in the Shell Sim, e só sim, replicaram que são em muito outro bonitos. contexto lá. Sim, são sim, só sim. bonitos. Se você ignorar a existência da obra do Mamoru Oshii, do filme do Mamoru Oshii, ele é um filme bacana de se assistir. Agora, você sabendo que existe do Mamoru Oshii... E isso acontece muito quando você tem obras asiáticas, porque os americanos simplesmente não conseguem traduzir bem a questão do significado da obra. Eles não conseguem trazer... Ou eles têm medo... Odeio isso, mano. Ou eles têm medo... Ou Gente. eles não conseguem compreender. Eles não conseguem ler Vamos legenda usar o também, né? português claro. Eles têm Vamos uma usar o dificuldade. português claro. Eles são burros. São O burros público pra médio caralho. deles é burro. Tem que tudo te explicar no final. E se não, sei lá, Vingadores Ultimato. Aí tem lá o povo fazendo o vídeo de final explicado. Nós, inclusive. Não é mesmo? A gente É faz isso. porque rende A view. galera acostuma... Exato, mas assim, Não é a galera porque a gente acostumou... queria, não. Porque eu não queria fazer isso. Juras, é o mesmo tipo que quase fazem os remakes, sabe? Porque dá dinheiro. Exatamente, Exato. mas a gente joga o jogo. Se a gente fosse proprietário de algo que a gente criou e fez muito sucesso, a gente vai deixar de fazer?
Tem canal aí, por exemplo, que quer falar de diversos assuntos, mas tem um assunto que é o que mais bomba desse canal. Tem que falar toda Tu hora. acha que essa pessoa né? vai deixar de falar desse assunto? Não vai deixar, porque senão o canal morre no desuso. Você tem que aproveitar o que chama atenção pra você. Como artista, eu não tô considerando que a gente é um artista, a gente faz nosso produto aqui, a gente trabalha com mídia e tudo. Mas eu fico pensando, a pessoa não quer ficar refém só daquilo. Mas às vezes, aquilo que mais chama atenção é o que sustenta todas as você outras tem- paradas, Exato. entendeu? Exato. Então, você fica numa sinuca de bico, como a gente fala. A gente comenta aqui, vocês deviam ter parado de... Você só fala de Marvel, tem um monte de outros filmes pra vocês falarem, não sei o quê. Mas, gente, a audiência da Marvel sustenta outra coisa. Ou sustentou, porque essa audiência não é mais a mesma, não, sabe? Não é culpa da Marvel, não é culpa nossa, não. Exato, né? não é no culpa nossa, não. Mas assim, aí você vai ver uma métrica de um podcast da era boa da Marvel com um podcast de qualquer outro filme aleatório, tem, sei lá, o triplo Não dá. de visualizações. Não. É muito dispare, né? E se a gente for pra esse lado de super-herói, de remakes, não sei o quê, porque Quarteto Fantástico, tamo aí, nova versão, né? Pedro Pascal, Marvel, não sei o quê, mas Quarteto Fantástico tentaram. A gente tá indo fazer pra quarta versão do quarteto. E nenhuma das outras funcionaram, entendeu? Tem nenhuma tantas pressão. versões quanto o Homem-Aranha. Existe o revisionismo com alguns filmes, que na época que saíram eram uns lixos inacreditáveis. O próprio Quarteto Fantástico lá, do Mexinha, como é o nome dele lá? Do Teen Story. Do Chris Story. Evans, mas não alguém sei o acha quê, isso tudo. bom ainda? Hoje existe. Não, esses filmes eram bons, não sei o quê. Não é possível. Mas Rogério, aí eu já acho que é a nostalgia de você ter assistido isso quando Star era Wars. pré-adolescente. Star Wars tem Não, trilogia. Star Wars não. Star Wars a gente vai falar isso putaria. em outro momento, porque existe um revisionismo nisso. Eu não queria falar nada, mas eu revi a trilogia Olha dos aí. anos 2000. Não, E não. eu gostei, Fernanda. tá? Não, Fernanda, não. Mas enfim, a gente vai discutir isso, a gente discute isso em outro momento. A gente teve recentemente, encontraram uma cópia do Star Wars Episódio 4, dos anos É 70. verdade, a gente viu isso também. E, inclusive, eu vi uma postagem do Edgar Wright todo animado que ia assistir lá, a cópia original, É os uma efeitos. bosta. Os efeitos. Tiveram alguns críticos. Eu não sei se foi gente comprada pela Disney, sabe? Mas tiveram alguns trades que foram assistir e saíram textos depois esculhambando, dizendo que os efeitos tornam o filme inassistível hoje em dia, que as sensibilidades atuais não conseguiriam assistir o filme sem as atualizações do George Lucas, etc, etc e tal. De vez em quando existem algumas vozes por aí, algumas vozes do além, que pedem remakes dos episódios 4, 5 e 6. Não era, não. Não, pra que isso, Jesus Cristo? Não. Não, já tem tanta continuação. Tem pra que gente, que vai fazer tem o quê? gente que pede remake de Volta para o Futuro. Eu peço remake, não. Eu peço continuação. Mas Não dá pra fazer continuação sem o Michael J. Fox, Eu jura? não tenho filho, não? Não tenho filho, não? tem que ser o filho dele, sinceramente. Não pode ser O Rogério odeia esse negócio dos filhos, Eu né? odeio. Não pode ser o Doc Brown, ele tá vivo ainda, certo? Tá bem, É. tá show. Pega o Doc Brown, outra pessoa, a base do De Volta ao Futuro, ela é a família do... Família McFly e a McFly. relação do Marty com o Doc. É o Skywalker do De Volta ao Futuro, é a família Isso, McFly. exatamente, são os McFly. E essa é a base, né? Quando eles iam vender a história, é a história de um cara que se apaixona pela mãe, no passado. Aí os caras, aí todo mundo, você tá maluco? Ninguém quer essa porra desse filme. Mas a gente já tá treinado no Game of Thrones, Rogério. Então tá suave. Mas poderia você tentar hoje fazer uma continuação que não fosse sobre a família McFly, fosse sobre alguma outra coisa que o Doc vai precisar se meter e resolver. Rogério, Agora- deixa quieto. Esse também é um podcast pra outra coisa, porque não temos, graças a Deus, remake de Volta O que ao a Futuro. gente tem mais próximo que a Graças gente a teve uma Deus. coisa de Volta para o Futuro foi o musical que passou um tempão lá na Cara, eu queria ter visto, tá? lá no West End. End. Acho que passou um tempinho também na Broadway. Mas eu queria falar de um que é um desses também que transforma uma mensagem foda numa coisa totalmente insossa, que é O Dia que a Terra Parou. Do Keanu Reeves, aquele? Keanu Reeves. Clato, Porque, cara, barada, nicto. O original, de 1951, se você assistir hoje em dia, ele é um filme que envelheceu com o tempo, tá? Porque ele é um Sim. filme preto e branco, ele tem efeitos especiais que ficaram Ficaram muito datados, datados, né? A roupa Sim. do robô, ela é de uma borracha que você consegue ver o vinco da borracha quando o bicho se mexe, assim, sabe? O Sicas não acha ruim porque ele gosta de Doctor Who e Star Trek. É, exatamente. Mas ele tem uma mensagem muito foda. Ele é pós-guerra, né? Ele é de 51. E ele tem uma mensagem muito foda que é porque tava começando ali a Guerra Fria, tava
ficando cada vez mais forte, e você tinha a corrida armamentista absurda, né? Da bomba nuclear e tal. Então vem um extraterrestre de outro planeta e diz o seguinte, ó. Aliás, ele não diz nada, quando ele desce na nave ele toma um tiro. É basicamente isso. E aí, com o tempo, ele vai aprender, porque ele veio pra Terra pra, foda-se, vamos destruir os humanos, foda-se o quê. E aí ele aprende a conviver com os humanos, com pessoas boas, ele aprende que os seres humanos merecem uma segunda chance. E aí ele dá uma puta de uma mensagem que é assim, cara, parem com essa merda, porque senão nós vamos meter bala em todo... Nós vamos vir aqui e acabar com essa merda toda. Aí os caras têm uma ideia em 2008 de, vamos fazer agora, só que agora vamos falar da mensagem climática e não sei o quê. E aí o Keanu Reeves vem, também toma um tiro, mesma coisa, toma um tiro e tal. E aí ele precisa aprender que a humanidade é legal com um dos seres mais insuportáveis do universo, que é o filho do Will Smith. Cara, Triste, né? se eu sou o Keanu Reeves, eu explodia o planeta naquele minuto. Eu já falava, cara, destrói toda essa merda, mas porque olha, essa gente não merece. Ele conhece a Jennifer Connelly e aí meio que dá uma equilibrada, Não, e ela é um sabe? saco também no filme. Cara, é você pegar uma história e você ridicularizar a história. Não faz sentido nenhum. Porque o aprendizado se perde. Porque no original, o cara aprende com pessoas realmente boas no hospital, que vão ajudar ele, que... Sabe? Aqui não, é só um moleque irritante que faz merda o tempo todo e é um pé no saco. E aí a mensagem do filme, cara... Não destrua mais o planeta, senão nós vamos destruir. Sério? Eu vou falar de um que é uma adaptação de HQ, mas como é basicamente a mesma história, personagens bem parecidos e tudo, eu acho que cabe aqui como remake, que é o Corvo. Nossa. Não é segredo pra ninguém que eu amo o Corvo dos anos 90, que eu amo o filme do Brandon Lee. E eu acho uma tremenda história de amor, eu gosto muito da ambientação gótica do filme, eu assisto todo Halloween. Do mesmo jeito que a Fih deve assistir... Abracadabra. Veja Abracadabra, eu assisto o Corvo. E fizeram a continuação com o Bill Skarsgård. E é uma merda. É verdade. É uma merda. Porque eles tiram... Todo o peso que a história de amor tinha, eles tiram do filme. Todo o peso do sacrifício do Brandon Lee, eles tiram do personagem do Brandon Lee, eles tiram do filme. Toda a questão da ambientação gótica, eles trocam por uma ambientação esquisitíssima. Eles colocam esse visual meio coringa lá do Jared Leto. Gente, é horroroso. A história perdeu peso, a história de amor que era o cerne da narrativa foi pro espaço, foi substituído por um negócio esquisitíssimo, uma relação esquisitíssima. É muito ruim. Me dói ver um filme uma história que eu gosto tanto, uma história que me acalentou por tantos Halloweens, se transformar naquilo. Tem aquele Conan, lembra do Conan, o bárbaro lá do Jason Momoa, que fizeram em 2011? Que é um remake lá do filme lá do Schwarzenegger. É, que a desculpinha que não é o remake do filme do Schwarzenegger, que é baseado nos quadrinhos. Mas essa desculpa. É uma outra adaptação dos livros um monte de do cena Robert igual. Howard. Um monte de cena igual. E aí pega um ator também com pouca experiência, porque o Schwarzenegger na época não tinha experiência pra fazer o negócio, e deu certo. Aí colocaram o Jason Momoa, que tinha a experiência dele, era no Game of Thrones, como o Khal Drogo, né? Então vamos colocar ele como bárbaro, ele já é um bárbaro no Game of Thrones, vamos colocar um bárbaro no Só que a produção é ruim. A produção é ruim. Ai, meu Deus do céu. Os efeitos visuais são ruins. Você não tem... O Schwarzenegger, ele não conseguia falar. Só que eles pegaram... Falar inglês. Só que eles pegaram essa fraqueza que o Schwarzenegger tinha, que era toda a questão dessa barreira linguística, e transformaram numa vantagem, porque o Conan dele, apesar de não falar muito, ele é carismático. Ele reage muito fisicamente. Já o Conan do Jason Momoa é só um chato mesmo. O Carrie é a estranha da Grace Moretz lá. É muito ruim. Você tem um clássico, né? O original lá do Brian De Palma. E aí aqui é um filme, né, que tipo assim, Carrie é uma história não faz sentido existir, né? Carrie é uma história que é, em tese, fácil de ser adaptada. Tá tendo uma nova adaptação pelo Mike Flanagan agora, que vai ser por série. Mas Carrie, eu digo que é uma história fácil de ser adaptada porque ela é muito corriqueira. Essa questão é sobre bullying, das Mean né? Girls, infelizmente é uma coisa que não vai embora nunca. E é muito universal na cultura ocidental. Essa questão da rivalidade feminina que é colocada desde a infância e que na adolescência se torna algo insuportável, infelizmente é algo universal na cultura ocidental. É algo que permeia não só os Estados Unidos, mas o Ocidente inteiro. Tem um que o original já era ruim, aí fizeram um remake horroroso, pior ainda. Que é o As Panteras. Se liga do As Panteras? Não, pera aí.
Peraí, o que, Não, Zicas? o filme já é o remake da série. Já é o remake Você da tem série. a série de TV dos anos 70. a série- Eu não vou também era participar dessa ruim. conversa. Essa parte eu vou me abster, tá? Uma adolescente que cresceu assistindo As Panteras e assistiu Três Espiãs Demais, então eu vou me abster. As Panteras da Cameron Diaz eu acho muito legal. O problema dessa Pantera da Kristen Stewart é que ele tenta ser menos camp. Tem que ser que nem o Três Espiãs Demais. É camp, gente. É pra ser meio jeca. É pra ser meio estapafúrdio inacreditável. Deixa o negócio ser estapafúrdio, por favor. Não, mas é ruim. É horrível, meu Fernanda, Deus do céu, tem, né? tem o Rodrigo Santoro, ele não fala uma frase. Isso é no 2. Ele só Panteras faz dois. o De Volta com Ex, né? De Volta com Ex, lá, o De Férias com Ex. Ele só sai molhado da água. Tipo, de Isso, tem quem o Chris- será o próximo ex? E aí sai ele lá. Tem o Crispin Glover fazendo assim o filme inteiro, ó. Isso é nos dois. Ele tá nos dois Aliás, ele filmes. cheira o cabelo, né? Ai, meu Deus, é muito nojento o Chris Glover. Deixa eu... Mas pelo menos as Panteras, ele tinha a química entre a Drew Barrymore, a Cameron Diaz e a Lucy Lucille Liu. Cameron Diaz, ó. E eu, como menina, crescendo, eu queria muito ser uma espiã que nem elas. Fabulosas, sabe? Eu assisti recentemente o primeiro. As porque- missões. Eu revi outro dia na academia. Bill Murray falou que a Lucy Liu devia ir aprender, devia ir pra uma escola de atuação. Mas isso, se a gente falou do Bill Murray, a gente pode falar do remake lá do Caça-Fantasmas, né? Porque quando eu vi o remake lá de... Quando é que saiu aquele 2000 e... 16. Eu lembro que na época eu assisti, eu achei assim, cara, uma nova roupagem pra Caça-Fantasmas, eu já não morro de amores pelos originais, porque eu acho os originais muito vencidos pelo tempo, conceitualmente. E apesar de ter entendido, anos depois, que sim, os filmes eles podem ter seus contextos, considerando que seus personagens são escrotos. Mas esses personagens escrotos, eles não podem ser romantizados. É isso que eu imagino. Você Sim. pode ter um personagem que ele é preconceituoso e tudo mais, e ele sofra as punições ou passe por um processo de melhoria, transformação. né? Ou seja, de- menos Peter Venkman e mais o personagem do Bill Murray lá no Feitiço do Tempo, que ele melhora com o tempo. Ele pois tem é. Perfeitamente. Já Muito no legal. Caça-Fantasmas, o Peter Venkman, ele é um escroto, ele continua sendo um escroto e ele ele vira termina um sendo herói. escroto, só que com um relacionamento com a Sigourney Weaver, que em tese tá meio que mantém ele na rédea curta. Ainda bem que na segunda continuação botaram ela dando choque nele. Tem a versão Stranger Things, não tem? Que é a continuação. Na cena pós-créditos, tem a Sigourney Weaver dando choque no Bill Murray, entendeu? Eles estão casados ainda, mas ela meio que manteve ele numa rédea curta depois. Mas só que não mostra esse arco de crescimento do É no personagem. Caça-Fantasmas mais além, né? O mais além. Isso, é. Nem Caça-Fantasmas mais, é Ghostbusters, né? Agora não É é. Caça-Fantasmas, caralho. Agora, quando eu falo cara de bosta, não pode. Não pode. O texto do 2016 é muito ruim, parece que ninguém escreveu nada. Eles soltaram as meninas lá e falaram assim, finge que é uma sketch do SNL. E aí, a cena nunca vai, porque tem um ponto que, tipo assim, chegou no limite... E elas continuam mais 2 minutos fazendo piada em cima de piada, em Na cima época de que eu piada, em cima de assisti, piada, e começa a ficar chato. Eu gostei, e aí eu fui rever há pouco tempo, e eu falei assim, meu Deus, por que é que eu gostei? Se Eu já vou mudei dizer o tanto. contrário. Pra mim, é o melhor Caça-Fantasma de todos. Pronto, chegou aí o Isso, Rogério. gente. Eu acho, Melhor é. que Apocalipse de Gelo, com certeza é. Mas o Mais Além é muito bom. Mas além é muito legal. O primeiro Caça-Fantasmas é muito bom, se você considerar que o Bill Murray, o Venkman, ele é um escroto. O contexto do primeiro Caça-Fantasmas é legal. É que tem alguns personagens que eu acho que a graça é ele ser um escroto, mas você de alguma forma gostar de assistindo ele ser um escroto. Sim. Que nem South Park, por exemplo. Eu adoro assistir o Eric Nem Cartman. sai de baixo. Cara, fazer essa comparação Ele é a do pessoa Venkman mais- com o Cartman é Não, maravilhoso. assim, eu tô dando um exemplo extremo, tá? Um exemplo extremo. Que eu acho que não existe personagem mais filho da mãe, desgraçado, preconceituoso, escroto, quanto o Eric Cartman do South Park. E ele é um personagem, toda vez que ele aparece, eu já tô sorrindo. Mas o problema em Caça-Fantasmas é que, além de ser esse personagem escroto, o Venkman é também o cara que tem um arco romântico. E que se dá bem. O Eric Cartman também tem um arco romântico nas temporadas mais recentes de South Park. E aí, por exemplo, eu acho que esse filme é um dos que se encaixa que ele precisa de um ele precisava de um remake, Sim. sabe? E eles tentaram de uma maneira Só que o diferente. público não aceita. Que pra Contexto mim, ruim, né? Pra mim, Rogério, aparentemente, pra mim e pra minhas filhas, que elas adoram também. Mas acho que pra nós três, funcionou e pro resto do mundo não, entendeu? Então, eu entendo que realmente eu não posso estar certo e o mundo inteiro errado, entendeu? Sacou? Mas, apesar que teve também muito preconceito porque eram mulheres, né? Na época, teve todo um negócio e tal.
E todos os homens do filme são idiotas, então tem essa questão. Mas, de qualquer forma, eu entendo que as pessoas não inclusive, é uma gostam e tal, sátira, né? Porque em muitos filmes desses dos anos 80, as mulheres eram as não, idiotas ali e os homens iam abertamente fazer as uma coisas, sátira. né? Abertamente Não, uma mas sátira. se você pegar o próprio Caça-Fantasmas dos anos 80, você tem duas personagens femininas fortes no filme, que é a Janine e a Dana, que é a personagem da Sigourney Weaver, e elas não são retratadas de maneira nenhuma como idiotas. Mas aceita o cara escroto do lado ali, né? O Venkman, né? Tem umas mensagens tortas, mas Caça-Fantasmas é muito icônico, né? Posso falar um que é bem irritante pra mim, e que o Siqueira vai falar que não vale, mas dane-se. É o Hellboy. Eu sou apaixonado pelo Hellboy, eu gosto muito do personagem e tal, e muito por conta do Guilherme Del Toro, porque eu não conhecia as obras originais do Mignola, sabe? Sim. Eu conheci o filme antes. E eu me apaixonei por aquilo. Achei aquilo maravilhoso, fantástico. O segundo filme, pra mim, é uma obra de arte. Assim, o primeiro é bom, mas o segundo é uma obra de arte, é incrível. Aí veio o David Harbour. E aí, aí tem a briga, né, que a gente sempre falou, né, tem a briga lá do Mignola com Del Toro. O Del Toro. Os filmes do Del Toro nunca deram dinheiro e gastaram dinheiro pra caramba, tá, não sei o quê. Aí ele saiu e era pra ser uma trilogia. E aí vem aquela desgraça. Capital. E aí o seu Mignola, como sempre, olha, este aí é baseado na minha obra de verdade. O original. Porque o outro... E aí fazem um filme que é bizonho. E aí eu fui ler as obras originais e, cara, tem um esqueleto, que digamos que é dos quadrinhos e tudo mais. Mas, cara, feito da maneira mais porca possível. Com um bando de CGI nojento. A Mila Jovovich fazendo a pior vilã da história. Cara, né, que ela tá em pedaço e ela falando. Sempre assim, faz personagens ruins, assim, a Mila Jovovich, né? Caralho, Se você pegar a carreira da Mila Jovovich, tem uns 3 filmes maneiros, assim, e tal. Tem eu acho que é o Lula. Quinto Elemento. Quinto Elemento. Não, o Lula não é dela, é a Franca Potente. Só tem esse, o Quinto Elemento. Eu não me lembro de nenhum outro. Tem algum outro bom com ela? Acho que é o fala aí, Cicas, o primeiro Resident Evil. Fora, não, lá vem o primeiro Resident Evil, sempre aquela a mesma porcaria do caralho. citação, né? O primeiro Resident Evil. Eu não lembro de outro filme bom dela, O De não, Volta cara. à Lagoa Azul, lembra de Volta à Lagoa Azul? Tem um filme dela que é legal, que... O Joana que são Dark? Joana Dark é Joana Dark legalzinho. é legal. Tem um que ela que são 2 casais que estão fazendo uma trilha. Descobre-se lá que um casal é do mal e que Eu acho que é a trilha o nome do filme. É legal esse filme é legal. Mas assim, é raro, tá? Mila Jovovich Ela tem dedo... muito mais erra do que acerta. Muito mesmo. Mas ela faz muito filme de ação, né? Deram Ela muitos faz. papéis pra ela pra filme de ação. Porque ela é muito marido, bonita, né? Então chama muita atenção, assim. Mas os filmes... Eu acho que não conta, mas... Jovens Loucos Rebeldes. Ela tá ótima no filme, mas também ela tem uma participação de o quê? 2, 3 minutos? 30 segundos, aí não vale. Tem um monte desses atores, assim, que eles ganham papéis porque eles são muito bonitos. Porque eles são péssimos atores e eles são muito bonitos. E aí eles vão ganhando esse carisma aí. Lembra nos anos 80 era muito comum esse tipo de personagem, né? Porque o cara assim, meu Deus, por que esse cara ganha tanto papel, mano? Porque se você pensa assim, uns Van Damme da vida, os caras são bons atores não, mano. Mas se você olhar os filmes da Mila Jovovich, a maioria é o marido dela, cara. Todos os filmes dele, ela tá, então... Acho que eles compram é tipo o Sandy Júnior, né? Eles compram um pacote, né? Compra um pacote. Tu falou do marido dela agora, me veio na cabeça uma obra que é muito adaptada. Os Três Mosqueteiros. E tem uma versão que foi feita pelo marido da Mila Jovovich, que é horrorosa. A versão foi tão E ruim. adivinha quem tá no filme? A Mila Jovovich. A Mila Jovovich. E que eu acho que só foi conseguir apagar esse negócio da minha cabeça, porque Os Três Mosqueteiros ele teve várias versões clássicas. Teve aquela versão da Disney nos anos 90 com o Kiefer Sutherland e o Chris O'Donnell e o Oliver Platt. Sim. Teve aquela versão do Homem da Máscara de Ferro com o John Malkovich, com o Gabriel Byrne, com o Leonardo DiCaprio. Mas eu acho que eu só fui conseguir ver realmente um filme dos Três Mosqueteiros realmente bom e realmente mais fiel, apesar de ter algumas atualizações ao Romance do Dumas, quando a gente teve aquela versão francesa alguns anos atrás, que é maravilhosa, que foi dividida em 2 partes. Uma Os Três Mosqueteiros d'Artagnan e Os Três Mosqueteiros Milady, com a Eva Green. Cara, tem muito disso, né? Os Três Mosqueteiros é uma obra francesa, do Alexandre Dumas. As adaptações que chegaram mais pra gente foram as adaptações americanas. A gente teve uma série britânica também, mas que, nesse caso, eu não posso chamar tanto de remake, mas uma nova versão acabou sendo necessária
Porque eu acho até por orgulho nacional francês, sabe? Pra tentar salvar, né? Porra, a gente tem uma das obras mais conhecidas do mundo e não tem nada decente em Hollywood. O que o pessoal vê é tudo de Hollywood. A mesma coisa também com o Conde de Monte Cristo. Teve N versões americanas que tiravam personagens ou então que mudavam o final. Caviezel e Guy Pearce. Pois é. Não, essa versão do Guy Pearce, do Caviezel, é uma versão muito católica. Extremamente católica. Sério? O Caviezel? De Caviezel? Jesus Cristo. E mudando o final, colocando um final ridiculamente feliz. E eu gosto do filme. E tem algumas pessoas que pra quem apresento essa versão do Guy Pearce, ficam muito felizes com essa versão do Guy Pearce por conta desse final feliz de Hollywood e tal. Mas não, o Conde de Monte Cristo tem um final extremamente agridoce. E o ponto do negócio é justamente esse. É o final agridoce que a gente só vai ver na versão que foi sair ano passado pela galera de Os Três Mosqueteiros. Eu não vejo como remake, eu vejo como uma questão de salvar o orgulho nacional. Mas, ô, Sika, se você pensar desse jeito, todas essas versões aí dos super-heróis, por exemplo, eles são uma nova adaptação do personagem, sendo que eles são claramente remakes, eles estão refazendo o personagem várias vezes. O Homem-Aranha passou isso várias vezes, Tobey Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland. Aí o Batman passou lá, Michael Keaton, aí vai Val Kilmer, aí vai George Clooney, aí vai o Christian Bale, eu aí vai acho Robert mais justo Pattinson, falar que veio Ben Tim Affleck. Burton, veio o Joel Schumacher, veio o Nolan, veio o Zack Snyder, agora veio o Matt Reeves. São remakes? São remakes que contam a mesma história às vezes, todos. Por exemplo, o próprio Hellboy saiu uma versão no ano passado. Que Com aí o Minola restrições orçamentárias. falou: esse é o meu Hellboy. Caraca, muito bom. Eu acho que ele até tem uma boa intenção. Ele é um filme de baixo orçamento e tal. Mas aí o orçamento é tão baixo que pra ser um filme do Hellboy não tem como, cara. O Hellboy cara tem que ser aumentou. vermelho, ele não pode ser vinho. Tá ligado? Mas esse filme, a gente tá vendo aí, a gente vai ver uma nova versão do Superman, né? É um refazer, É verdade. né? É um remake da E, cara, história do com a Superman. música do filme original, tá? Com a música do filme Pois original. é. Mas isso não transforma o do Christopher Reeve canônico dentro desse filme, entendeu? Não, Superman Returns tentou fazer isso. Mas ele tá dizendo o seguinte: olha, você que gostou lá daquele primeiro, você vai gostar desse aqui também, Esse entendeu? aqui é feito então, assim, pensando em você. você que acreditava que o homem podia voar pendurado com uma cordinha? Gente, a nova geração, eles... O que é que eles têm de Superman? Tipo assim, esse filme ele tem esse potencial de apresentar o Superman pra muita gente. Que tem a molecada aí que não tem referencial no cinema pro Superman. É o filme do Henry Cavill, lá do Zack Snyder. Muita Aquilo gente ali não gosta. Mas aquilo ali não foi pra pegar criança. Não foi Criança pegar não foi criança. assistir os filmes do Zack Snyder. Já é a galera mais adolescente e adulta, É uma galera assim, adolescente, pra né? cima. Reassisti há pouquíssimo tempo da gravação desse podcast, mas pouquíssimo. É inacreditável que ele salva só 2 pessoas no filme inteiro. Ele salva um Zé Mané que cai de um helicóptero Um militar e a lá. Lois Lane. O resto, ele derruba a cidade inteira. Que se dane, galera. Not my A problem. destruição, né? o que mostra Mas inacreditável. salva também a mãe dele. Mas chega a e mãe dele destrói. também. Mamãe. Destrói mesmo Smallville. Mamãe. Ele joga, é Babá. verdade, pra salvar Babá. a mãe, ele joga um negócio que Não, destrói ele os Smallville pega inteiro. o Zod e vai, e fica batendo. Você não vai machucar a minha mãe! Mãe! E um monte de gente morrendo no caminho. E aí o que mostra, aí depois falam que no Batman vs Superman eles deram um jeito de... O que mostra no Batman vs Superman é isso aqui, cara. É impressionante o que ele faz. Eles destroem prédio como se fosse Lego, tá ligado? Esse é o- Você entendeu por que é que existe Batman e Superman. Cara, olha, imagina isso, prédios caindo, pessoas caindo assim, e aí ele percebe a Superman- Lois Lane, Eu acho ele que a gente tá passa... adiantando um Aí. assunto de um podcast daqui a algumas semanas, sabe? Não, mas é porque o Homem de Aço é o remake do filme do Superman. Ele passa e vai salvar a Lois Lane, ele passa por um monte de gente caindo, prédios Um monte de gente pessoas caindo, e ele salva Eu só só a sinto o Lois coração Lane. dela. Amor, isso aí, Jurandir, mano. Jurandir, ele tinha conhecido a Lois Lane há 3 dias atrás. Mas Amor, é o primeira amor... vista, me Rogério. lembra? Primeiro Sabe o amor. que isso me lembra? Life is Strange. Sabe Life is Strange? O final do Life is Strange, a escolha que você tem que fazer. Salva a basicamente cidade ou spoiler. salva a menina? Não, tipo, dane-se. Dane-se, galera. Vamos. Eu salvei Se você Eu salvei a cidade. Eu também. escolheu... Eu escolhi salvar a Se cidade. você escolheu salvei a cidade. salvar a menina,
Você é tem um muito filha da desvio puta, né? Você é uma red caráter flag. gigantesco. Você é o Joel. Meu ex escolheu. Aí eu fiquei assim, ih, mau sinal, tá? E você Aí- só percebe o caráter da Aí, pessoa. aí vem Sinal. Life is Strange 2 com o quê? Elas terminaram, obviamente. Obviamente, aí morreu todo mundo. E aí, hoje em dia, nessa questão da Disney, você tem muitos diretores querendo fazer bons filmes, querendo trazer Sim. novas visões para os seus filmes, mas quanto mais esses remakes mais fielzinhos dão certo, menos eles querem permitir que isso aconteça. Um que eu lembro que foi, inclusive, até cancelado já, né? Foi o Corcunda de Notre Dame. Quando anunciaram, eu falei Verdade. assim, gente, como é que vão fazer isso? A Disney jamais vai permitir, sei lá, 1/5 dos temas daquele desenho é muito polêmico pra Disney hoje em dia. Não vai rolar. E outro da mesma época, que os anos 90 foram realmente bem selvagens, assim, nesse quesito, vamos fazer coisas insanas aqui, é o Hércules, né? Que é o meu favorito, inclusive. Que se você parar pra olhar com bastante frieza, assistindo adulta, você pensa assim, caramba, é basicamente o Superman clássico misturado com Michael Jordan e essa coisa de você transformar artistas em celebridades. A discussão É é meio toda Rock 3, misturada né? nisso. Isso, ele pega esse tipo de referência. E aí o que acontece? A gente tem os irmãos Russo, que estão escalados pra dirigir esse filme. E esse filme já foi anunciado há muito tempo. Há tanto tempo que eu lembro que na época da pandemia, quando eles fizeram uma live de artistas cantando músicas de filmes da Disney, eles botaram a Ariana Grande pra cantar Meg, e um monte de gente falou assim, bota a Ariana Grande. Eu falei assim, gente, eu vou de base, eu vou tirar minha própria vida na frente do caixão do Walt Disney se fizerem isso. Chegamos ao Deus. ponto que a Ariana Grande, ela Hoje é em tão dia, boa agora sim. que eu tô assim, gente, por favor, botem nela. Estava errada. Você Por estava favor, botem errada. ela de Meg. Eu estava muito errada. E eu admito, estou aqui para admitir o meu erro. Mas a Por questão, isso, considere o problema... as nossas opiniões dos últimos 2, 3 anos só. Exatamente. Tá tão Exatamente. antigo. Tá tão antigo, isso. E não sai do papel, sabe? Que eu acho que eu fiz um vídeo falando que ia ter isso em 2019, sabe? A gente E tá agora em a ideia é 2020. fazer um filme mais baseado no Hades do que no Hércules. Teve um cara que mandou uma mensagem pra mim. Caraca, Juras, como é que tu falou mal de ter Dark Knight? Aí eu, hã? Aí assim, eu tô ouvindo aqui um podcast Dark de Knight? 2010 Galera, em que tu falou assim, gente, e se tirar o Coringa, o The Dark Knight funciona? E aí eu comecei a provocar, porque as pessoas começaram a ficar ouriçadas e eu tava provocando, né? Provocador. Ô, provocador. Provocando. E aí eu começo a falar sobre, gente, e Star Wars acabou, né? Será que as pessoas ainda gostam de Star Wars? 2010. Não tinha nem ideia de ter filme novo de Star Wars, A já tinha gente não acabado sabia tudo, não sei nem- o quê. que ia acontecer alguma coisa ali. Gente, vocês estão de sacanagem. Vocês vêm me cobrar uma opinião de 2015, é isso? Esse que é o problema 15 de anos ficar depois? muitos anos na internet, dá nisso. Eu, O negócio- eu sou a favor da gente lançar a seguinte regra, tá? Que é uma coisa que a galera lançou no Twitter, principalmente na época do Big Brother, que tava todo mundo sendo cancelado. Então você falava É. um negócio, na semana seguinte, descobriu alguma atrocidade, uma pessoa, sabe, Isso. falava mal de 20 minorias. É isso, eu acho que a gente tem que olhar esses podcasts e falar assim, tem mais de 6 meses? Não, Desconsidere. eu acho que Considere. as nossas opiniões, elas mudam, assim como do dia pro outro a gente Exato. muda, sabe? A gente tá sempre no processo Sim. de Sim. repensar E coisas. graças a Deus. Inclusive, exatamente. Graças a Deus mesmo. A gente revê muitos filmes que falavam assim, poxa, na época eu acho que até peguei um pouco pesado e agora eu tenho uma visão diferente. Porque o nosso referencial, ele vai mudando com o passar do tempo. Cara, a opinião sobre algo, você tá opinando sobre algo, ele tem uma validade que não é uma comida, gente. Comida, se você deixar na geladeira, vai chegar um momento que a comida não Vai presta mais não, estragando. Suas sabe? experiências mudam você. Porque você e- tá diferente, sabe? É, suas experiências mudam você e essas mudanças influem também no modo como você enxerga o mundo. Você se agarrar, não existe nada pior do que você se agarrar a uma opinião. Uma tábua de salvação, né? Tá uma tatuagem no seu peito, sabe? Assim, se tatuagem você pode fazer uma outra tatuagem por cima, né? Que dirá uma opinião. Um exemplo de tudo, né? Que a gente pode sim mudar de opinião, que a gente sim pode questionar, e você tem que entender contextos da época. Você tem que colocar na época. O que era que estava sendo discutido e qual era a opinião daquela época. E, obviamente, que a gente passa por muito processo de evolução, inclusive como criador de conteúdo. Porque antes você Nossa. falava determinadas coisas sem pensar Surreal. no impacto que tinha ter nas pessoas. Aí você pensava, não, gente, antigamente se falava, né? Não, isso aqui é uma mesinha de bar. É uma conversa. Não é uma mesinha de bar. Não, gente. Não é mesinha de bar. Porque quando você fala pra milhares de pessoas, deixa de ser uma mesinha de bar. Porque com certeza o que você fala na mesinha de bar, você jamais falaria
publicamente. E você sabe disso. Você sabe E disso. até em mesa de bar, Juras, a conta chega, sabe? Sempre chega. Sempre chega, porque Bom. sempre afeta alguém e a bufetada vem. Gente, fechamos aí falando sobre remakes. Diz aí, quais os remakes desnecessários? Você gosta dessa onda de remakes da Disney? Ondas de remakes aí de super-heróis? Em breve a gente vai ter um novo Homem de Ferro. A gente já teve um novo Capitão América e o pessoal já tava reclamando, querendo ou não. Ah, não, é uma continuidade, não sei o quê. Mas é uma nova versão de um personagem que a gente viu anteriormente. Sim. A gente vai ter um novo Jack Sparrow. A gente vai ter uma nova Mulher Maravilha muito em breve. Batman a gente já teve aos montes. A gente já se acostumou a ter novos Batman, novos Superman, novas essas coisas. Não, e seu livro favorito vai ter um remake, E ruim. sabe? Em algum momento. certeza. Ruim, em algum momento. Em algum momento, seu livro favorito que ganhou um filme que você gosta vai ganhar um remake e é muito provável que ele seja ruim. Harry Potter vai ganhar agora um remake televisivo, sabe? Eu sempre tento não ler coisas antes das adaptações. Eu sempre gosto de ver depois. E às vezes eu acabo nem vendo, porque eu acredito que o audiovisual ele não dá spoiler de tudo do livro, mas o livro dá spoiler de tudo do audiovisual. O The Last of Us foi uma coisa que me afetou tanto. Eu nunca me senti tão afetado com a segunda temporada de The Last of Us. Eu fiquei com raiva. Falei assim, gente, eu só não sou que nem o Rogério, porque o Rogério é aquela pessoa que fala assim, essa adaptação foi horrível, destruiu o original. Não, a continuação ela estraga. Quando é uma continuação, a gente pode falar isso um dia. Continuações que estragam a obra original. Mas que aí estragam. é foda. Porque você sabe que o fim daquela história, ou o prequel, que nem a Furiosa. Porra, a Furiosa na minha cabeça ela era tão foda. Aí eu fui assistir aquele filme, ela é uma idiota. Deixa minha Anya Taylor-Joy, cara. Nossa, ainda é Taylor-Joy apaixonadinha. Ah, faça meu favor. Deixa minha Anya Taylor-Joy, pô. Vou colocar aqui, ó. Faça meu favor. Continuações que Já tá estragam anotando, né? o original. Porque esse aqui é o Star Wars Episódio 9, né? Enfim, falamos aí sobre remakes. Deixa o seu comentário se você estiver acompanhando no YouTube, tem espaço aí. No Spotify também tem um campo de comentários. Se você acompanhou só em áudio, tem em vídeo também, tanto no YouTube quanto no Spotify. Com um botão você muda de vídeo para áudio no Spotify, inclusive, né? Fica à vontade para deixar sua opinião sobre os remakes. Remakes ruins, tá? Até porque remakes bons a gente já falou em algum momento. Ou se não falou, a gente vai falar. Porque a gente falou de alguns aqui que não deveria ter falado, inclusive, né? É isso, gente. Nos encontramos na próxima semana. Tchau, tchau.